Vamos lá, vamos lá. Pessoal, só dando uma recapitulada nas últimas aulas, a gente. Deixa eu só abrir aqui. Opa, tá. Deixa eu baixar aqui. Então a gente viu a primeira regra do jogo, que era arrumando a casa, né? Foto de perfil, descrição da bio ali, os fixados, muito importante. Sobre o algoritmo, lembra? Retenção e interação, as duas partes ali da parte máquina, que é importante a gente saber disso. Constância, né? É como se fosse um treino de musculação para a gente poder ter volume ali no Instagram, modelagem para destravar a criatividade, o funil de engajamento para transformar visualizações em seguidores em clientes, tá? É exatamente isso, ó. Muita visualização, transforma em seguidor, transforma em cliente. Os 3 segundos de ouro, sempre criar conteúdos com gancho de atenção, gancho inicial na sua publicação e as estratégias para criar esses conteúdos, cortes, react, colagem, looping de comunicação. A gente falou bastante sobre isso nas últimas aulas, né? E por fim, comunidade, dar voz aos seus seguidores para engajar ainda mais o seu conteúdo. Cria uma igreja. E a caixa de ferramentas para fazer tudo isso. Os aplicativos, né? O material que você precisa ter para produzir todas essas etapas. E agora vem uma parte muito importante, que é análise de métricas, tá? Se eu não sei qual resultado eu estou tendo, ou qual resultado eu quero ter, qualquer caminho me serve. Então, é importante você analisar o que está dando certo, o que está dando errado e traçar novas estratégias de acordo com os seus objetivos, tá? Quando a gente pensa em análise de métricas, a gente vai pensar lá no algoritmo. Por isso que eu quis puxar um pouquinho aí, recapitular os assuntos anteriores, porque tem a ver com retenção e interação do seu conteúdo. É baseado nisso que você consegue analisar as métricas, tá bom? Então eu trouxe aqui, ó, duas postagens. Deixa eu só puxar aqui a tela. Esse aqui é um Reels meu, do dia 16 de junho. Ele bateu. O que que a gente analisa, pessoal? Você criou o vídeo, criou o conteúdo, postou, e aí você vai acompanhar os números dele de forma assim constante, diariamente. Toda hora entra lá e vê. Entra lá e vê. Onde vocês vão ver? No botãozinho azul embaixo da publicação que chama Ver Insights. Você aperta lá no Ver Insights e vai aparecer essa tela aqui, tá? Aí, os números que a gente vai ver primeiramente número de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamento e salvamentos, certo? Então, essa é uma publicação que teve 1 milhão de visualizações, teve 3.900 salvamentos. E aí, o que que a gente analisa? Tempo, lembra que eu falei que retenção é o tempo que a pessoa assiste o seu vídeo? Então a gente vai ver se o vídeo está sendo muito assistido ou pouco assistido aqui nessa tela. É isso que a gente tem que ver. Por exemplo, esse é um vídeo que ele tem a duração de 7 segundos. E a média de visualização, o tempo médio de cada pessoa assistiu, em média, 8 segundos. O que que isso aqui está representando? Como assim, né? Se a duração é 7, o pessoal assistiu 8 segundos, tem alguma coisa errada, né? Mas por quê? A maioria das pessoas assistiu e quando o vídeo virou, ele parou de assistir. Ou seja, eu apliquei aqui aquela estratégia de looping de comunicação, o que me gerou uma visualização de mais de 100% do vídeo, tá? Então, olha como esse looping de comunicação é uma estratégia fenomenal para você ganhar visualizações, consequentemente alcançar mais pessoas, tá? A pessoa nem percebe e já está assistindo de novo o seu vídeo. E esse vídeo aqui, ele me trouxe, ó, começaram a seguir 1.961 pessoas, tá? Então, quando a gente está com a constância em dia, produzindo vários conteúdos, imagina assim, ó, esse aqui é um vídeo que eu fiz, esse aqui é outro vídeo, e você vai enfileirando os seus conteúdos ali. Ah, esse aqui é outro.
Aí esse vídeo está me trazendo 1.900 pessoas, esse outro vídeo aqui está me trazendo mais 500, esse outro vídeo está me trazendo mais 300. No final, esse volume da constância é o que faz um crescimento que eu chamo de bola de neve, tá? Então, é a combinação de vários vídeos, por isso que é importante a gente ter a constância. Se eu posto um vídeo bom, ele bomba, mas eu demoro para criar outro, a constância esfria e eu não consigo ter esse efeito para crescer rápido no Instagram, tá? Então, essa é a estratégia principal. Outra coisa que eu analiso aqui nas métricas é aqui, ó, reproduções iniciais. Repara que ele teve 1 milhão de visualizações, mas 538 visualizações foram que assistiram uma vez, e de repetições 478, 475. Então, fica bem próximo ali de quase todo mundo que assistiu, assistiu duas vezes, tá? Então, a primeira coisa que eu analiso é essa. Se um vídeo aqui, esse é um vídeo extremamente curto, de 7 segundos. Se fosse um vídeo de 30 segundos e tivesse a visualização de, por exemplo, 5 segundos, eu iria assistir o vídeo novamente e ver o que aconteceu em 5 segundos. Às vezes, uma respiração longa que você deu no vídeo já é o suficiente para a pessoa passar o seu vídeo. E hoje, na edição, você tem que cortar até essas respirações longas. Você evita de a pessoa passar o seu vídeo. Tá? Então, é 100% dinâmico o vídeo, para você reter a atenção da pessoa por mais tempo possível. Por isso que eu falei, análise de métricas é retenção, tá? Retenção e interação. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Esse outro vídeo é um vídeo que tá, assim, é um dos meus melhores resultados aqui de visualização, ó, 116 milhões, tá? 566 mil salvamentos. E aí também, ó, ele tem 5 segundos de duração. Repara que as maiores visualizações, elas são de vídeos curtos. Tem muito mais chance você ter muitas visualizações num vídeo de 5 segundos do que num vídeo de 1 minuto, tá? Não quer dizer que você não deva fazer vídeo de 1 minuto, você deve fazer. Eu tenho vídeos de 30, 40 segundos, mas eu uso, mas não tem tantas visualizações. Mas eles servem para gerar confiança. Lembra do funil de engajamento? Então, isso aqui chama atenção, gera visualização. Para gerar confiança é outro estilo. É uma coisa com mais conteúdo, mais falado, para a pessoa olhar e falar assim, putz, esse cara manja do que está falando. Aí ele se transforma em seguidor por ali. Ele entra na boca do funil com esse tipo de vídeo raso que viraliza, ele vê o vídeo que tem conexão e aí ele se transforma em seguidor, tá? E aí depois quando você apresentar a resolução de um problema que você é autoridade naquilo, aí ele compra para resolver o problema dele. Então, aqui, ó, tempo médio 7 segundos, né, num vídeo de 5 segundos. Só esse vídeo, ó, começaram a seguir 73 mil novos seguidores. Então, olha só que poderoso, pessoal. Aquele vídeo anterior tinha 1.900 seguidores, né? Então, ele trouxe 1.900. Já esse me trouxe 73 mil. Imagina se eu não tivesse feito esse próximo vídeo. Se ficasse só com esse. Beleza, ia crescer 1.900 seguidores. Mas como eu produzo conteúdo de forma constante, eu vou enfileirando esses conteúdos e todos eles trabalham ao meu favor para trazer novos seguidores. E se não vem por um, vem por outro. E aí você cria várias frentes, vários assuntos que podem conectar com nichos diferentes também. Você vai ó, sempre enraizando no seu nicho, mas você pode explorar um pouco mais os outros nichos através dessa produção de conteúdo, tá? O que a gente pode mais analisar aqui, ó? As reproduções iniciais e repetições, né? 58, 57. Então, pode ver que a maioria do pessoal viu duas vezes o vídeo. Já aqui é uma postagem um pouquinho diferente, que eu usei mais para gerar confiança. Inclusive, ela foi impulsionada. Apertei o botãozinho azul ali de turbinar. Essa postagem não foi um Reels, foi um carrossel, que geralmente no meio do funil eu uso mais carrossel, tá? Uso carrossel porque é onde eu consigo falar, tipo, falar mais do meu conteúdo, explicar mais coisas técnicas ali, então eu uso bastante carrossel. Esse carrossel teve 199 mil curtidas, 190 mil compartilhamentos e 190 mil salvamentos. Olha como ele está mais equilibrado, ó, aqui.
Isso aqui que ele prova? Ele não teve só visualizações, ó, teve 14 mil visualizações, mas ele teve muito salvamento e de forma equilibrada. Isso prova que realmente é um conteúdo que as pessoas viram valor ali, né? Que eu estava tratando de uma dor que eu conheço que o meu público tem. Foi sobre isso esse vídeo. Esse vídeo me trouxe também 47 mil novos seguidores. Reparem que em 3 vídeos, pessoal, em 3 vídeos já dá mais de 200 mil seguidores quase, né? Então, por isso que é importante ter a constância. Não são todos. Se você analisar as visualizações no meu feed, vocês vão ver que a maioria é uma média baixa para o número de seguidores que eu tenho. Só que, vez ou outra, tem um que dispara. E aí você analisa que ele, trabalha ele, reproduz mais para frente para poder ter esse crescimento, tá? E aqui, ó, sobre o impulsionamento, quando eu analiso que um vídeo está indo bem, na forma orgânica, aí eu vou lá impulsionar, tá? Aliás, essa é uma estratégia que eu usei no começo da minha estratégia para crescer o perfil. Hoje eu não uso mais, porque ele já traz muitos seguidores de forma automática, eu não preciso nem impulsionar. Mas a minha estratégia no começo era essa. Eu estava aprendendo ali, falei, meu, se eu colocar um dinheiro, será que vai vir mais rápido seguidores, mais clientes? E vem sim, tá? Depois o João aí vai falar um pouquinho mais sobre isso e tal. Mas a forma mais simples é quando você usa o botãozinho azul, turbinar, no mínimo que você pode colocar de dinheiro. Então aqui, ó, tá um custo diário, R$ 10. Eu sempre trabalhei dessa forma no começo. Ah, vou colocar R$ 10. Eu não sei, né, se vai me trazer seguidor, se vai voltar isso para mim. Então, era o mínimo. Eu deixei essa postagem durante 36 dias, ó, 36 dias decorridos, pagando R$ 10 por dia, o que me gerou um gasto de R$ 307. Então, eu gastei 307 reais para impulsionar essa publicação. Não fiz segmentação, tipo, eu quero que vai só para mulheres ou para região aqui do meu bairro ou para algum tipo de pessoas. Eu fiz de modo geral só para trazer mais seguidores como os meus seguidores que eu já tenho, né? Então, ele traz mais pessoas parecido com o seu público, tá? Esse tipo de escolha na hora de impulsionar, ele traz mais seguidores, tá? Ele alavanca mais. Porém, às vezes não é tão qualificado. Se você quer trazer clientes para o seu negócio físico, é melhor que você segmente esse impulsionamento. Então, eu quero que essa publicação apareça num raio de 5 quilômetros. Porque o que adianta aparecer lá no Amazonas, lá no Acre, sendo que o cara não vai vir aqui na minha loja, aqui em São Paulo, né? A não ser que eu tenha um negócio digital. E é por isso que eu não segmento, porque eu tenho um negócio digital, então se tiver uma pessoa lá no Nordeste que quer comprar alguma coisa comigo, ele pode comprar comigo. Então eu deixo ele um pouco mais abrangente, tá? Mas se você tem um negócio físico e quer trazer pessoas para o seu negócio físico, tem que fazer essa escolha aí do público, tá bom? E olha só, uma coisa que eu analiso quando eu impulsiono, que é fundamental, o custo por visita ao perfil. Olha esse custo aqui, ó, 0,7 centavos. Isso aqui, pessoal, é muito bom. É muito bom esse resultado. Porque a postagem é tão boa que ela já se faz de forma orgânica e quando você impulsiona, você gasta pouco. Eu já tive conteúdos que eu impulsionei quando estava lá no começo dessa jornada e o custo por visita era tipo 1,45, R$ 1,45. Ou seja, cara, seu conteúdo, não adianta só pagar. A regra do jogo não é só pagar. O conteúdo tem que ser bom. Então, às vezes, você paga dinheiro, beleza, você vai pagar, vai mostrar para mais pessoas, mas aí você vai ter que pagar mais. Você vai pagar mais para poder aparecer. Se o conteúdo é bom, você paga um pouquinho e ele já vai aparecer. Então, concentrem sempre nas estratégias de criar o conteúdo, sentir o que está sendo conteúdo bom, aí você vem com o impulsionamento, tá? Então, essa estratégia aqui é fundamental para dar aquela alavancada, principalmente para quem está começando. Depois chega um momento que, de forma orgânica, massiva, ele já vai funcionando automático, tá? E aí, essas análises aqui que eu estou fazendo aqui com vocês é análise das publicações. Então, é quando você faz um post lá, você analisa como ele está indo. Vai vendo se ele está indo bem, se está indo mal. E tem outra análise que é muito importante, que é a análise do perfil, para ver se o perfil está crescendo.
e aí você vai em outro lugar para ver isso, né? Aqui você aperta no botãozinho embaixo da publicação. Para ver a análise do perfil, a gente vai lá você clica no seu perfil e você vai no. Deixa eu só pôr para cá. E aí você vai no Ver Sites, na lateral direita superior, nos três pontinhos. Aperta, vai aparecer algumas opções lá, Ver Insights, e aí vai ter lá um dos botõezinhos para você escolher, que é o crescimento do perfil, tá? Que é essa tela aqui, ó. E é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui, ó, é legal que eu printei em momentos diferentes da minha trajetória. E é legal vocês também fazerem isso. Sempre vão printando as telas, tá? Todo mês. Por quê? Aqui eu consigo filtrar só em 90 dias. Então, se eu quero ver assim, putz, quanto que eu estava crescendo lá no ano passado? Printa e vai salvando, tá? Para você poder ver pelo celular. Se você for ver pelo computador, aí já é outra história. Mas para você ter tudo na mão no celular, vai printando e vai salvando numa pasta, para você acompanhar esse crescimento. Aqui, pessoal, ó, dezembro, de dezembro a março do ano passado, eu estava com 156 mil seguidores e foi aonde eu tive a minha primeira viralização. Essa linha aqui, ó, essa métrica, essa linha aqui é a linha de 5 mil seguidores em um dia, tá? Essa linha, 5 mil seguidores em um dia. Em dezembro, olha só o que aconteceu no meu perfil. Do nada, ele subiu, chegou quase aqui a 8 mil seguidores em um dia. Então, teve um pico aqui, ó. E aí, o que que acontece? Começa a chegar um monte de seguidores novos no seu perfil, e muitas vezes a pessoa não sabe por quê, porque ele não analisa as publicações. Olha só, o que que você tem que fazer? Que dia foi isso? Ah, foi dia 30 de dezembro? Vai lá no seu feed e vai ver o que que você fez no dia 30 de dezembro que gerou tanta audiência desse jeito. Ah, então o pessoal tá gostando disso aqui. E aí você tá acompanhando a métrica lá, tal, beleza? Faz um movimento rápido e tenta criar outra publicação parecida com aquela nos próximos dias, tá? Então você, pô, deu um pico aqui. Não, passou 2, 3 dias para outra igual, ou com o mesmo assunto, ou uma continuidade daquele assunto. Por quê? Aí você segura a onda por mais tempo. A primeira vez que eu tive uma grande onda de viralização de seguidores, eu não tinha entendido isso ainda, tá? Então pode ver, nessa primeira onda subiu, aí ela caiu, aí quando eu comecei a perceber, a onda já estava começando a baixar. E aí ela voltou ao normal, né, de crescimentos. Já numa segunda onda, olha a diferença. Aqui foi em março, de março para junho do ano passado, né? Então eu vinha no crescimento ali normal, tradicional, né? Aqui é a linha de 5 mil, ó. A linha de 5 mil seguidores em um dia. E olha só, esse dia aqui, ó. A onda começou, a onda passou, chegou quase aqui também, igual na anterior, ó. Ela chegou aqui uns 7, 8 mil em um dia, bateu. Eu falei, caramba, é outro recorde, porque você vai gravando, sabe? Se você salva isso aqui, você tem noção de como está sendo o seu crescimento. Fala, pô, lá em janeiro deu uma onda dessa, bati um recorde de 8 mil seguidores num dia. Olha só o que aconteceu agora de novo, 8 mil. Aí eu rapidamente identifiquei o que tinha acontecido, qual o tipo de publicação que tinha dado esse boom, e em 2, 3 dias eu fiz de novo, né, num período ali rápido, e aí a onda veio mais forte. Olha aqui, nesse dia aqui, ó, nesse pico, bateu 10 mil seguidores em um dia. Aí eu falei, opa, novo recorde. E aí eu vou acompanhando isso aqui, pessoal, de forma assim, sistemática, tá? E aí eu segurei a onda aqui, ó, por bastante tempo. Não dá para ver mais para frente, mas olha só, pensando que essa linha aqui é a linha de 5 mil seguidores por dia, olha como ela ficou volumosa aqui, ó, no final. Ela bateu um pico aqui de 10 mil e ainda ficou ali, ó, 5, 4, 3 mil por dia. E é por isso que eu chamo esse crescimento de bola de neve, tá? E aí eu chamo essa estratégia de você ver esses picos de surfar a onda. Analise a hora que a onda está subindo, veja, inclusive você pode propor assim, mais interação com o seu público. Imagina que está chegando ali 10 mil pessoas novas. Meu, vai nos stories, caixinha de pergunta, enquete, quero conhecer vocês. Tenta extrair ao máximo informações desse público para você se posicionar nos próximos dias, inclusive até oferecer algum produto para eles.
E uma das minhas viralizações aqui foi um assunto sobre fascite plantar. Eu jamais imaginei que eu ia criar um produto sobre fascite plantar. Mas por conta dessa onda e analisar o público que estava chegando, o interesse deles, eu fiz um produto para isso, que eu via que era interesse dessa galera nova chegando ali, e coloquei à venda. E está vendendo muito bem desde essa análise aí, tá? Então analisem isso, surfem a onda e vamos colocar esse método aí, crescimento bola de neve. Para finalizar essa parte aqui, ó, mais duas análises, tá? Agora mais recentes, tá? Aqui no dia 20 de junho e 17 de setembro agora desse mês, ó, eles vinham ali já com uma constante já alta, ó. Aqui é a linha de 5.000. Tá vendo a linha de 5.000? E olha só esse novo recorde. Tá? Então aqui, ó, aqui já tinha passado de 10.000. Veio uma onda tal. Essa semana aqui, ó, tá vendo que tem uma semana que tá bem baixo, né? Tá até colado aqui, ó, quase ficou negativo. Por incrível que pareça, essa semana foi a semana que eu participei do reality show da Casa Vol. Foi uma semana baixíssima de engajamento. Por quê? Por isso que é importante você analisar. Foi uma semana que eu estava mostrando muita palestra, estava mostrando muito ali meu estilo de vida, meus contatos, o network que eu estava fazendo e tal, e não estava criando conteúdo de valor, assim, como ajudar as pessoas, como no meu caso, exercícios, né? O meu foco ali é criar exercícios para a pessoa fazer em casa, levar os clientes para o meu estúdio. E eu não estava gerando nada desse assunto, eu estava mostrando só que eu estava buscando estudar, buscando me aperfeiçoar e tudo mais. Isso não gera salvamento. Se eu mostro uma foto sua numa palestra, pô, legal, eu vou curtir, mas eu não vou salvar. Qual que é o meu objetivo de salvar? Vou ver depois, em casa, com calma, que ele estava numa palestra. Eu vi, já passou. Entende o que que é gerar conteúdo de valor para as pessoas? Meu conteúdo gera muito salvamento, muito compartilhamento. Agora, se você posta uma foto no restaurante, tomando lá, beleza, é importante também mostrar um lifestyle. Mas repara que se for só isso, o seu engajamento vai cair. Porque não gera salvamento, não tem interação, não tem retenção. Então é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? E aí veio esse novo pico e bateu nesse dia, pessoal, meu último recorde, né? 18.000, mais ou menos, 18.000 novos seguidores em um dia. Bem nesse pico aqui, ó. Aqui está filtrado para 90 dias e nessa tela do lado está filtrado para 30 dias, que dá para ver essa onda de forma mais nítida. Olha só como ele sobe, né? Aqui foi o pico ali de quase 18.000. E olha como ela fica volumosa depois, ó. Foi essa, desde o começo da mentoria, teve uma semana que foram 100.000 seguidores em 7 dias. Mas é isso aqui, ó. Eu tenho constância. Eu empilho publicações no meu Instagram. E aí, quando chega uma leva de turma, de pessoas, eles começam a ver os outros conteúdos, começam a compartilhar outras coisas, eles ficam doidos ali. E aí começa a chegar mais gente ainda, tá? Então é mais ou menos assim que eu trabalho. Essa é a minha estratégia para ter esse crescimento bola de neve, tá? Essa é a estratégia que eu uso e essas métricas, é dessa forma que eu analiso as métricas. Agora, pessoal, eu vou passar a bola para a minha equipe aqui. Essa é a parte, esse é o jeito que eu enxergo essa análise. E o João e o Edu, eles são experts nesse assunto, eles vão falar agora como eles veem esse lado, tá bom? Eu vou parar de compartilhar a tela e vou passar a bola para eles aqui. Bora. Boa. Gente, alguém tem alguma pergunta para o Israel sobre esse assunto da bola de neve? Ficou claro? Vai lá, Flávia. Flávia. O que que acontece? Eu só não peguei muito o custo de visita que eu não entendi. É, na verdade, eu tenho que postar alguma coisa e ver que a coisa deu uma deslanchada e depois impulsionar, é isso? Isso. Você vai analisar primeiro ela de forma orgânica. E aí você fala, pô, tá indo muito bem essa publicação.
Aí você vai e impulsiona, botãozinho azul, Ah, para mínimo mim eu ali de 10 já reais. postava impulsionando. Não, eu espero um tempinho. É bom, a não ser que você fale assim, nossa, essa publicação é certeza que ela vai arrebentar. Ah, Aí beleza. você já impulsiona antes. Mas por que que é importante? Porque senão você gasta dinheiro, entre aspas, à À toa, toa. sabe? Ou gasta muito dinheiro para pouco retorno. Então, se você analisar, se você caprichar no orgânico, analisou que está bem, você vai economizar, porque o custo por visita diminui, Então, e esse entendeu? custo de visita é o quê? Por exemplo, eu postei e aí eu botei R$ 10 por dia. E aí, Uhum. eu não entendi, esse custo de visita é o quê? É dentro desses R$ 10 que é capaz de. É como se fosse um leilão? É, acho que o Edu consegue explicar isso aí melhor. Ah, beleza, beleza. Tá bom. Obrigada. Deixa essa Ah, comigo, então. Vamos lá, Flávia. Em relação ao custo de visita, o que que acontece? No impulsionamento, você já fez algum impulsionamento no seu perfil? Então, fiz um, mas assim, joguei ao Léo para ver o que que era que acontecia, por curiosidade. Show. Em uma etapa, das primeiras etapas, você vai colocar assim, né? O Meta ali te fornece, por exemplo, você quer jogar visitas para o meu perfil, você quer jogar visitas para o meu site, você quer contatos de WhatsApp, mensagens no WhatsApp, enfim, ele te dá essas opções. Quando você Sim, seleciona a opção visita no perfil, né, que daí o CTA, né, que é a chamada do botãozinho lá vai ser para o perfil, ele te dá esse custo por visita. Porque daí o Meta, como é que ele entende, né? Cada pessoa que clica para ir no seu perfil, ele conta nessa contagem aí, e basicamente o custo por visita vai ser o total que você investiu dividido pelo número de visitas. Então, basicamente, sei lá, você investiu R$ 10 e o custo de visita for R$ 1, você teve ali 10 visitas no seu perfil, que entrou ali as pessoas indo no seu perfil para ver mais a respeito das informações, a respeito do conteúdo, vindo através daquele primeiro anúncio, entendeu? ah, então beleza. Acaba sendo valorizado ou é vantajoso ou não, você consegue ver a métrica disso, é isso? Isso, exatamente. Porque assim, Porque pensa o comigo, dinheiro né? já vai sair independente. Tipo, saiu Isso. R$ 10. Eu pensei que fosse aumentando conforme fosse vendo mais, tendo mais visitas. Não, 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 o valor que você coloca de investimento ali, ele é é fixo. fixo. Então, por exemplo, coloco R$ 10 por dia, vai ser aquele R$ 10 que você vai gastar. Aí o que vai ditar o número de visitas vai ser o que o Israel explicou, que é a performance do anúncio, entendeu? Se o Beleza. anúncio performar cada vez melhor, o anúncio performar, menor vai ser esse custo de visita. Igual esses 7 Uhum. centavos que o Israel mostrou ali, é muito difícil chegar nesse custo. Tipo assim, bem difícil mesmo de conseguir chegar nesse custo, a não ser que o conteúdo seja muito bom, entendeu? E aí até por Legal. isso que ele falou essa questão de validar o conteúdo antes. Porque se o conteúdo no orgânico ele já está desempenhando, esse processo de colocar dinheiro nele para impulsionar, ele só vai aumentar esse resultado, porque o conteúdo já em si já é bom. Então, aparecendo para mais pessoas, ele vai, digamos, de uma forma mais fácil para essa galera aí que você está patrocinando. Ah, depois eu vou ver o meu lá, que é o fazendo, único que eu fazendo impulsionei para ter noção. Show. fazendo uma conta rápida aqui, João, tipo, por exemplo, se eu coloquei 10 reais por dia e ele tá dando R$ 1 de custo de visita, eu vou ter 10 visitas, né? E se ele tá dando Exatamente. 0,7 ali, ele vai dar quantas? Deixa eu fazer a Eu não conta sou aqui muito bom de matemática. que essa daí, para quem é bom em matemática, tá difícil. É, vou fazer Vamos uma lá. calculadora aqui só para tirar essa dúvida. Deixa eu ver Eu não aqui. sei se vai ser trabalhado depois, em algum momento, isso. 142. Ó, dá 142 visitas, ó. Aí, ó, 142 visitas. Gastando os mesmos 10 reais, Flávio. Entendeu? Com 10 reais você poderia ter 10 visitas ou poderia ter 142 visitas, se o seu Beleza. conteúdo for bom. E eu vejo isso lá. Eu vejo como é que eu vejo isso lá no meu impulsionamento? Quando você impulsionar, você vai ver os insights, aperta os ver insights, e lá embaixo vai ter assim, ó, custo por visita. Ele atualiza a cada 24 horas. Então você vai ter Ah, que deixar beleza. um dia, né? Deixou um dia ali e tal. Fala, bom, deu 0,30 centavos. Beleza. Aí você vai tentando baixar isso. Aí, se, por exemplo, se você for Ah, tô colocar vendo aqui, o duas ou meu três, deu. Eu impulsionei, botei R$ 42, o meu deu 63 centavos por visita. 63 centavos, é isso, entendeu? Agora Ah, você entendi. imagina, então, você fazendo a conta, imagina se fosse 0,7 centavos, igual a minha publicação. Ele Beleza, entregaria para mais pessoas. beleza. Boa. Giovanni, você vai fazer uma pergunta? Então,
É o seguinte, quando eu normalmente uso uma música vinculada lá com o volume abaixo do 10, né, para a música ajudar a impulsionar, né? Um dos meus vídeos aí que teve bastante sucesso aí, tá perto de 2 milhões de visualizações. Eu utilizei um áudio do Silvio Santos, no- que foi ali durante o falecimento dele. Mas Sim. enfim, quando a gente usa alguns áudios, como esse no caso do Silvio Santos, eu ainda consigo impulsionar. Mas quando eu uso algumas músicas que elas têm direito autorais, elas não me permitem eu conseguir impulsionar o vídeo. Isso é Sim. normal ou tem alguma configuração? É normal, é normal. Porque assim, dentro do Instagram ali, né, tem algumas músicas que têm direitos autorais que ele não deixam o impulsionamento. Então, independente, ele vai barrar essa entrada desse anúncio como um todo. Quando a gente vai fazer aqui, às vezes, que tem uma música, tem algum áudio que pega direto ali, porque basicamente você fez a publicação e depois você vai impulsionar, né? A gente Uhum. faz, por exemplo, quando é um anúncio que a gente não quer no feed, por exemplo, a gente tem anúncio que vende, por exemplo, e-book que o Israel está falando a respeito do e-book. Esses não ficam ali no feed às vezes. E aí a gente baixa esse vídeo e sobe lá. Mas na situação de querer mais visualizações, aí não tem o que fazer, é ser mais estratégico, por exemplo, na música que você vai escolher, já pensando na frente, por exemplo, você vai impulsionar depois para não dar problema, entendeu? Mas na hora que você vai impulsionar, ele faz a sugestão de você mudar a música também. Quando você clica ali em impulsionar, se tem algum direito autoral, ele tem essa opção, né? Normalmente essas músicas aí são tipo assim, as músicas mais hypadas assim, normalmente ele vai ter o direito autoral. Sim. Entendeu, Beleza. Giovanni? Então, tipo assim, uma coisa que não dá para barrar, principalmente no objetivo que a gente quer aqui, por exemplo, de impulsionamento, que é atingir mais pessoas e criar aquela bola de neve ali no conteúdo no Instagram, não faz sentido, por exemplo, eu tirar esse vídeo lá e tentar rodar ele em outro formato, tipo assim, só como anúncio, sabe? Sem ele estar no seu feed, por exemplo. Então, Uhum. dá uma olhadinha nisso que até o Nando falou, de tentar avaliar isso antes, e aí já vai mais estratégico na seleção, para não acontecer, por exemplo, isso, porque às vezes você acertou um baita conteúdo ali, mas na hora de impulsionar você não vai conseguir, daí não vai conseguir explorar ainda mais o resultado dela. E tem Tô hora com que você conteúdo posta. Ah, assim que desculpa. Tem hora Corpo, que você posta a coisa e depois sai a música, né? Bloqueia uma música depois de um tempo. Independente de é, impulsionar ou não. das publicações, às vezes sim, mas é questão de direito autoral, e isso aí é meio variável, assim, sabe? Dentro da Aí, plataforma. Flávio, às vezes acontece quando você utiliza um áudio em alta de alguém, a pessoa que criou aquele áudio, se ele tira aquela publicação ou se ele tira aquele áudio, é, a sua publicação fica sem áudio, Ah, já aconteceu entendeu? isso, é. Pode ser isso. Então, ó, quem é retentor do áudio, daquele áudio que você usou, se ele tirar, ou se ele fizer qualquer coisa com aquilo lá, aí você perde o seu áudio, seu vídeo vai ficar lá sem áudio. é, outro detalhe que eu observei, não sei se eu estou correto na minha análise. Tem uma maneirazinha ali, porque quando eu faço uma collab, se eu ponho primeiro uma música que está em alta, lá na hora de editar o vídeo, eu coloco ela, para ela ajudar a arrastar o vídeo para mais alcance, e depois eu coloco uma empresa em collab, eu não consigo mais mencionar a empresa no collab. Então, alguns vídeos eu fiz o processo inverso, tentando burlar o Instagram. Eu primeiro fiz o collab com a empresa e depois eu anexei a música. Beleza, postou tudo certinho. O que que aconteceu com os últimos que eu postei assim? Depois de alguns dias, ele cortou o áudio. Eliminou totalmente o áudio. Tipo, tava com um vídeo muito bacana, tava com 35 mil visualizações, numa ascendência assim bacana mesmo, para uma empresa, inclusive, já uma parceria ali formada, que estava se formando essa parceria. Pá, aí me corta o áudio e aí o vídeo parou, né? Que, tipo, não ficou só pela legenda, né? E era um vídeo com, tipo, eu fazendo dois personagens dentro do vídeo, um vídeo bem legal. Só que sem o áudio, poucas pessoas vão acabar lendo, então ele já não vingou mais, né? Fica bem difícil. Esse vídeo, você adicionou o áudio no Instagram ou você editou ele por fora com áudio já? Colocou o áudio no Instagram, né? A Eu música. editei legenda e tudo fora do Instagram, via CapCut,
Só Tá, que no Instagram eu coloquei, daí, então primeiro eu fiz o collab, e aí eu fui lá em editar vídeo e coloquei a música para dar. tá. Entendi. Ali dentro do Instagram, fica mais fácil assim, para detectar. Tem alguns vídeos que você vai ver, putz, mas esse vídeo aqui às vezes está com a mesma música que o meu e tá rolando aí, como que pode? Às vezes já é adicionado antes, entendeu? Na própria edição já é adicionada a música. Aí no Instagram ele vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir entender que tá a música. Então às vezes a pessoa consegue aproveitar ainda mais Tá, mas esse de qualquer forma vai link aí. cair. É uma coisa que, tipo assim, quem dita as regras é o Meta. Dá para você fazer isso, mas não dá para ter 100% de certeza, entendeu? Outra coisa que pode ser feita também é, por exemplo, as minhas músicas que eu coloco, pessoal, eu não uso música direto do Instagram. Eu coloco sempre música na edição. Tem uma aula das aulas gravadas que eu ensino como usar qualquer música no seu vídeo. E você usa o gravador de tela do seu celular, no Spotify ou no YouTube, e aí depois você extrai o áudio e coloca no seu vídeo. E nessa estratégia, eu acho muitas versões alternativas de uma música. Por exemplo, tem um aplicativo que chama SoundCloud, que é um aplicativo que tem sets de DJ, sabe? Então, às vezes, o DJ pegou um set ali de 1 hora e ele pegou uma música que você gosta e jogou lá numa outra versão, uma batida diferente. Aí eu vou lá e copio a tela, começo a gravar a tela, pego aquele trecho e coloco na minha música. E como é uma versão diferente, aquela batida o Instagram não percebe. Eu já consegui impulsionar publicações com música famosa, só que com uma versão tão diferente que o Instagram não percebeu. Até amigos meus falaram, cara, como é que você impulsionou aquele vídeo com aquela música e tal, e eu não consegui? Eu falei, cara, é um pouquinho mais complicado, mas é assim. E dentro do aplicativo de edição, também, tanto o InShot quanto o CapCut, quando você importa lá os áudios que eles disponibilizam, ali já é com direitos autorais livres, tá? Então, se for... É aquelas musiquinhas meio assim, de instrumental e tal, 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 que talvez às vezes não combina tanto com a trilha sonora que você gostaria de pôr, porém, esse problema de direitos autorais é resolvido, tá? Com as músicas que estão direto ali no InShot ou no CapCut. Inclusive no CapCut tem umas musiquinhas bem legalzinhas, sabe? Eu uso algumas e vai muito bem, tá? Perfeito. Bom, beleza, então. Giovanni, depois você manda lá no grupo aquela questão da página lá, que eu consigo te ajudar, tá? Isso daí vai ter que ser feito no A1, eu te dando um suporte, porque é bem específico, assim, para tentar criar, e então é mais fácil eu te ajudar dessa forma aí. Só não deixa eu me esquecer daí, beleza? Tá bem, perfeito. Obrigado. Então, vamos embora então, pessoal. Eu vou falar sobre dois temas aqui. Um tema bem que foi citado na semana passada, que foi a respeito do COP. Eu tenho uma pergunta agora, só para Pô, não pode falar deixar aí, Nando, vamos passar, embora. mas é rapidinho. Quanto tempo vocês levam assim para antes de fazer um impulsionamento assim, como se fosse para você ver a maturação ali do desempenho? Você coloca, subiu um Reels novo, você deixa quanto tempo lá? Israel, mais ou menos uma horinha, duas, porque daí você já Nas tem a primeiras referência dos horas outros, né? Nas primeiras horas você já percebe, Uhum. sabe? Se você posta um vídeo lá, fala, poxa, esse vídeo aqui bateu 5.000, assim, 5.000 visualizações de um dia para o outro, para mim demora. Se bateu 5.000 nas primeiras horas, fala, opa, já investe ali, já impulsiona. Tá, não Sabe? Se ele entendi. tem um resultado nas primeiras horas maior do que a tendência sua, e você já analisa a métrica lá e você vai ver se ele começou a entregar para não seguidores, aí você Uhum. impulsiona. Você consegue ver rapidinho, E tá? esse, É coisa assim de 4 horas você já percebe. Hum, show. Quando você vê que tá assim bem maior, que aqui, por exemplo, o último que eu postei agora, ele tá naquela curvinha ali, mostra, né, que tá um pouco acima do padrão, beleza? 34,6% não seguidores. Tá meio que Aham. assim, né? Sim. Meia boca. Aí Então, você vai analisar isso aí. E outra coisa também, tem publicações que eu impulsionava e, pô, deu um custo de visita ali 0,8, 0,7, bacana. E aí eu deixava por tempo indeterminado. E uhum, porque estava muito bem, eu acompanhando 0,7, 0,7. Aí, de repente, a publicação começava 0,11, 0,15, uhum, 0,20. uhum. Aí, o que eu faço? Pausa o anúncio.
pausa e Tá, tiro, beleza. porque eu colocava, na época que, quando eu fazia impulsionamento desse tipo, mais no começo, eu colocava, às vezes, eu comecei com uma, R$ 10 por dia. Aí, se eu colocasse duas ao mesmo tempo, então R$ 20 por Uhum, dia, sendo 10 em cada uma. Eu uhum, cheguei até a fazer com três, tipo, três certo. publicações impulsionadas, então eu gastava R$ 30 por dia. E Uhum, aí eu ia sentindo e tirava de uma e colocava na outra. Então, por exemplo, pô, essa aqui tá 0,7, essa aqui tá 0,8, essa aqui tá 0,21. Aí eu pausava essa e pô, analisava a outra. perfeito. Tá, Falou, vou colocar nessa aqui. Colocava nessa um 0,5. Fenomenal. Aí deixava. Então eu ia massa. sempre acompanhando isso. Show. Beleza. Desculpa, João. Israel, deixa eu fazer uma Tranquilo. perguntinha rápida, Valeu, aproveitando o Israel. gancho. Tá, Tá, dá para me ouvir? Tá me ouvindo? pode Sim. falar. Aproveitando o gancho dele, sobre a questão também de melhor horários para fazer as publicações, você sente também que isso modifica as visualizações, também o engajamento, dependendo do dia, o horário? Porque eu analiso também que isso dá para analisar lá no Instagram, mas só que o meu, assim, ele sempre parece meio que equilibrado nos dias da Uhum. semana e os horários. Então eu fico meio na dúvida. Sim. Essa é uma análise que eu não acho que dá tanto resultado, sabe? Porque se o conteúdo é bom, ele é um pouco, ele é meio que atemporal, sabe? Quando ele pega uma visualização muito forte, ele você postou num dia, em 24 horas ele não para. Então, assim, o tempo todo ele tá com engajamento, né? E essas postagens que o pessoal analisa o horário para postar, tem uma questão. Vamos supor, o melhor horário para postar é 18 horas. O que que acontece? Tem gente que fica em cima disso. Então, muita gente está postando ali às 18 horas. E aí a concorrência fica gigante. Então, às vezes, a gente fica tão focado no horário que a gente está concorrendo com um monte de gente. E aí, às vezes, você colocar num horário alternativo, talvez um pouco antes do horário de pico, seja uma estratégia muito melhor, tá? Mas eu sempre oriento a vocês concentrarem a energia na criação do conteúdo. Nem se preocupa com assim, a questão do horário. A única coisa que eu penso é bem simples na questão de horário. Tipo assim, qual é a rotina do meu público, da minha persona? Então, se eu quero vender, por exemplo, sei lá, exercício em casa, eu tenho um programa de Pilates em casa. Eu vou postar, tipo, 10 horas da noite. O cara quer assistir televisão, Netflix, o cara quer descansar. Agora, se eu postar de manhã, ele vai acordar com aquela dor nas costas, vai pisar no chão, vai doer o pé. Então, eu acho que de manhã ele tá mais com essa busca mais sedente. Então, eu falo, poxa, preciso melhorar minha vida, né, tal. Todo mundo acorda com um pensamento, às vezes, de querer melhorar alguma coisa. À noite, a pessoa já tá meio querendo descansar. Então, eu penso só isso, de uma forma bem generalizada. E foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Essa estratégia é minha, tá? E é o que, assim, meus resultados mostram que focar nisso dá mais resultado do que você ficar só pensando no horário. Quem pensa muito no horário, às vezes é para colocar um conteúdo de lifestyle, por exemplo, assim, vou postar num restaurante, quero postar no horário top para todo mundo curtir minha foto. Beleza, mas não é um conteúdo de valor, sabe? É lifestyle, tipo, vai ter curtido, mas não vai ter salvamento, não vai ter muita interação ali no conteúdo. Então, assim, a minha opinião é essa, tá? Se o Edu e o João quiser complementar alguma coisa nessa questão de horário, Eu quero sim. Tati que perguntou, né? Isso, Tati. isso. Então, existe. É que o Israel, ele é uma pessoa que ele vai testando vários horários, né? Ele não tem horário fixo. Ele tem uma rotina muito bem adaptada ao conteúdo do Instagram. Mas existem conteúdos que fazem sentido ter horário específico para postar, principalmente portais de notícia, principalmente quem vende um curso ou quem está em lançamento. Se o seu objetivo é ter uma rotina com sua audiência, então faz sentido você ter os horários para postar. Que são eles, das 7 às 8 da manhã, onde a pessoa está indo para o trabalho, das 11 às meio-dia e meio, ou até 1 hora, que é o horário do almoço. Então, são horários padrões que as pessoas estão com o dispositivo em mãos. E se você tem esse hábito, essa rotina nos stories, aí faz sentido. Como o Israel é mais conteúdo no feed, ele produz pouco conteúdo nos stories, é muito didático assim, então para ele não tem um horário específico, porque a audiência dele vai consumir um conteúdo e depois consome na sequência.
Então, a bola de neve que ele fala já está acontecendo todo dia no perfil dele. Ele tem um repertório muito grande ali. Mas se o seu objetivo é criar uma segurança com a sua audiência, aí eu acho que vale a pena você ter essa cadência de horário, tipo, das 7 às 8, de meio-dia às 1, e ali para as 19, às 20 horas mais ou menos, entendeu? Entendi. O que eu analisei nas últimas postagens que eu fiz de feed, mesmo sendo Reels, que, por exemplo, se eu posto no domingo à noite, não rola. Mas aí, se eu Sim. deixo programado para segunda, nesse horário cedo que você falou, entre 7 e 8 horas, aí, assim, nossa, aumenta muito, assim, a visualização, curtidas. E Não, eu andei analisando isso dos últimos que eu fiz, que foi melhor na segunda do que no final de semana. não, Sim, total. e qual que é o tema dessa postagem sua? Só para a gente terminar de analisar. Tipo, é sobre Pilates. Então, exatamente, sobre Pilates, tipo, o que você falou, analisando o público. Ah, chegou segunda-feira, vamos começar, vamos, né, pensar em fazer alguma coisa, chamando, né, para fazer o Pilates, para conhecer. Às vezes com um tom mais de entretenimento, que é ali o topo de funil. Sim. É você acompanhar essa rotina da sua persona. Então, às vezes, tipo, você chamar no domingo à noite, ó, amanhã começa, tal, uma coisa assim mais informal, beleza, mas, tipo, segunda-feira, é acompanhar. Então, se a pessoa eu acompanho, assim, por exemplo, o público de instrutores de Pilates. Eu sei a rotina do instrutor. Ele começa a dar aula às 7 da manhã para as 10, 11 horas. Aí ele tem um Uhum, horário ali de almoço das 11 até as 3 da tarde. E aí depois ele entra às 3 da tarde e vai até às 8 da noite. Então, repara que esses gaps aí é onde você vai achar o instrutor. Porque na hora que ele está dando aula, ele não vai ficar com o celular ali vendo um monte de coisa. Mas antes de ele começar a dar aula, no intervalo da aula dele do meio do dia, que é um intervalo maior do que o convencional, e no final ali do dia também, pode ser que uhum, você consiga achar mais essa pessoa. E aí você faz isso com cada público. Qual que é a rotina do meu público? Né? Ah, ele trabalha, começa a trabalhar a tal hora, ele para a tal hora, tal. E aí você explora esses horários. sim, E isso quando você quer, assim, falar de uma coisa mais específica. Agora, se for um conteúdo que nem eu crio de forma atemporal, aí você estabelece um horário para você ter rotina e vai na produção. sim. Um dia eu vou chegar no seu nível. Mas Constância, realmente o meu constância. público não é para instrutores, é para público final, a princípio, assim. Não, analisa a rotina. Aham, beleza. Obrigada. Uma, uma Beleza, vamos lá. perguntinha. Bora, Giovanni. Tem mais tema. Então, Brincadeira. então, assim, ó, aproveitando um pouquinho sobre os patrocinados, exemplo assim, eu tenho aquele meu vídeo ali que já faz uns 30 dias que foi postado, que tá lá perto de 2 milhões, mas não bateu os dois. Esses materiais assim, material que foi muito bem, mas já está um tempo postado, vale a pena investir nele? Vale a pena Eu sim, eu Giovanni. gosto sim, viu? Teve publicações antigas minhas. Por exemplo, a primeira vez que eu percebi isso, eu estava na mentoria que eu faço e eu estava conversando com o gestor de tráfego. Eu estava mostrando meus dados assim para ele. Eu falei, ó, essa publicação minha aqui, que era uma publicação antiga, tinha batido 500 mil visualizações orgânica, de forma orgânica. Ele falou, cara, e você não impulsionou? Eu falei, não, porque eu achava que estava orgânico, eu não preciso colocar dinheiro e tal, né? E não, cara, impulsiona para você ver. Deixa uma semana aí para você ver. Aí eu fui lá e impulsionei, era uma publicação antiga. Sabe? Ela já tinha esfriado, ela bateu um pico legal, mas já tinha esfriado. Eu impulsionei ela, mesmo sendo antiga, ela voltou muito forte, ela duplicou, sabe? Muito rápido, assim. Então, se você tem lá uma pérola lá guardada, pelo menos pela minha experiência, dá certo sim. Top, Perfeito. top, top. Complementando Israel, outra coisa, né? Tipo, além dessa questão de algoritmo, a questão do próprio vídeo em si, né? Porque no final das contas, quem vê o vídeo é uma pessoa, né? O algoritmo dita as regras ali, para quem que vai, etc. Mas quem dita os comportamentos ali, por exemplo, você vai ver o vídeo de fato é uma pessoa.
Então, se esse vídeo já foi validado anteriormente, por exemplo, assim, né? Ele começou a viralizar, beleza, chegou num topo ali, beleza. Depois, se você impulsiona ele, pensa que você consegue, às vezes, atingir camadas de pessoa que o algoritmo em si não levou para esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, assim, explicando até uma coisa mais técnica, como funcionam os anúncios do Facebook, né? Ele separa ele por interesses, grupos, como que a pessoa se comporta dentro da plataforma, e aí ele vai te dando parcelas desses grupos. Então, às vezes, a gente, por exemplo, saturou começou a ver por exemplo, começou a subir o custo do clique, alguma coisa assim. Tava 7 igual do Israel, 7 centavos, começou a subir para 20, 25. Aí você pausa ele, depois de um tempo, se você reativa, pode ser que ele seja direcionado para uma outra parcela de público. Então, ele divide em camadas, né? Então, às vezes, foi para uma camada que não foi ainda, e ele volta a performar do mesmo jeito. Então, tem que ter esse controle aí, porque um conteúdo bom vai ser sempre um conteúdo bom, né? A não seja que ele tenha uma sazonalidade, uma coisa, tipo a cadeirada do Marçal, que um dia não funciona mais. Então, tem que ter essa inteligência, assim, no sentido de, pô, o conteúdo é bom, se eu impulsionar ele de novo, ele vai atingir mais pessoas, que às vezes não viu esse vídeo, e pode ser que performe. Bom, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechou. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, eu vou falar de dois temas aqui bem complexos, que assim, a gente poderia ficar uma semana falando sobre eles, porque tem muito detalhe técnico, muita informação, mas são coisas assim bem importantes para o negócio de vocês, visualizando como um todo, desde visualização até a questão de faturamento. Esses dois temas, o primeiro é o copywriting, que foi uma coisa que a gente citou na semana passada, a respeito dos conteúdos e surgiu, né, esse tema que é muito importante, principalmente que ele é digamos, o core ali, porque, de fato, como que você vai falar, como que você vai, o que você vai falar é muito importante nessa questão dos conteúdos. E o outro tema é o tráfego pago, né, eu sou gestor de tráfego aqui do Israel, e é a parte aí de conseguir atingir mais pessoas. Somadas essas duas coisas, né, que é a forma de se comunicar, o que você vai falar, juntamente com o público que você vai segmentar, é basicamente aí quase todo o resultado vem dessas duas ações específicas. Então, vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Deixa eu dar um share. Deixa eu minimizar aqui, beleza. Aí só me confirma se está aparecendo aí a tela bonitinha para a gente dar continuidade aqui. Está aparecendo aí, tudo certo? Edu, Israel, se puder dar um ok Tá ali. sim. Tudo certo, aqui tá aparecendo. Fechou, que eu tô com uma tela aqui só. Vamos lá. Beleza, pessoal. Na parte técnica, né, saindo lá do princípio, o que que é o copywriting? Que às vezes no mercado digital isso aqui é bem já batido, né? Então, a maioria das pessoas sabe, mas para vocês que estão iniciando às vezes no digital, estão vindo de um mercado físico, né? E vão começar nessa parte digital, de estratégias, enfim, isso aqui é muito falado, né? Está bem associado às vezes a gatilhos mentais. Pessoal, tem os gatilhos mentais lá, reciprocidade, gatilhos mentais específicos para você utilizar na situação de venda, enfim. E basicamente aqui, pegando um contexto geral, né, o que que é o copywriting? É uma estratégia de escrita, né? Então, por exemplo, o jeito que você vai escrever um texto para conseguir persuadir a pessoa e convencer essa pessoa que está lendo para realizar alguma ação. E essa questão do texto aqui, quando você pega para analisar muito mais a questão da copy, ela está em tudo, e não só nessa parte da escrita do texto, não só nessa parte em si escrita, ali em texto mesmo, mas ele está, por exemplo, num conteúdo, o conteúdo de vocês, que vocês fazem um vídeo, tem uma copy por trás, um stories em algum momento que você vai fazer, se for de forma estratégica, tem uma copy ali por trás, um anúncio principalmente, o que você vai falar no anúncio para conseguir prender a atenção da pessoa, conseguir chamar a atenção e conseguir desenvolver para que ela cumpra a ação que você quer, por exemplo, quero que ela veja no meu estúdio, quero que ela envie uma mensagem, enfim, independente da ação, tudo isso é uma copy, né? Então, basicamente, ali, o que que eu vou falar para essa pessoa, o que que eu vou escrever para essa pessoa para conseguir fazer com que ela, primeira coisa, preste atenção em mim e, segunda coisa, cumpra com o objetivo ali do que eu estou fazendo. Isso aqui, começando desse início aqui, ele pode variar aí de acordo se é um vídeo, se é um texto, se é, por exemplo, um curso, enfim, tudo isso tem uma estratégia por trás para conseguir fazer com que essa pessoa seja conduzida. E, de modo geral, aqui trazendo uma contextualização para você, saber usar as palavras da melhor forma para conseguir persuadir, e eu coloquei aqui esse barra conduzir, porque às vezes a gente tem um significado meio errado de persuadir, né? Às vezes a pessoa, tipo, a gente tem ali no inconsciente, sei lá, de que vai
pegar e manipular a pessoa, enfim, alguma coisa às vezes pro lado errado. Mas a ideia principal do copyright é conseguir conduzir essa pessoa para que ela tome a ação que eu quero no final e que ela consiga ali absorver o que de fato eu estou querendo passar como informação. Então, trazendo um objetivo, um exemplo aqui, na verdade, né, bem simples, eu posso, por exemplo, eu quero dar um aviso para vocês da aula de hoje. Eu quero dar um aviso para vocês, vamos supor, de como que vai ser a aula de hoje. Eu tenho algumas formas de fazer isso. A primeira e mais simples, eu posso simplesmente falar, pessoal, venham para a aula de hoje que será sobre copy. Isso aqui, dependendo do horário que você está lendo, dependendo do jeito que você está lendo, o seu grau de consciência, enfim, pode afetar ali um tipo de ação, sei lá, posso ver, posso não ver, enfim. Mas tem formas de você deixar isso aqui mais atrativo para conseguir fazer com que destaque de fato ali o que você está querendo como objetivo. Então, por exemplo, eu posso colocar, na aula de hoje vocês irão aprender uma ferramenta que irá permitir vocês conquistar mais clientes, mais visualizações, aumentar faturamento e ter mais reconhecimento no seu mercado. Não percam. Então, é uma coisa que um ajuste aqui, sabendo, né, entendendo as dores de vocês, entendendo o que vocês querem como objetivo, eu consigo fazer com que o mesmo produto, né, a mesma aula de hoje, ela tenha pesos diferentes. Então, venha para a aula de hoje, será sobre copy. O que é copy? O que vai me ajudar? E aqui, trazendo para uma coisa mais prática, conquistar mais clientes, mais visualizações, aumentar faturamento e ter reconhecimento. Então, às vezes, eu nem sei direito o que é copy, mas eu sei o que é uma ferramenta que vai querer alguns dos meus objetivos aqui. Então, por exemplo, Nando, você quer conquistar mais clientes? Claro. Beleza. Israel, você quer mais visualizações ainda? Beleza. Edu, você quer aumentar o faturamento? Certeza, cara. Vamos lá. Giovanni, você quer reconhecimento no seu mercado? Aumentar ali a questão de visualizações, posicionamento no seu mercado? Giovanni não respondeu, não estou vendo a minha tela, mas vamos lá. Acredito que quer também. Então, de modo geral, o que a gente traz aqui, né? De fazer aquilo com que desperte meio que, sei lá, como se fosse dentro do coração da pessoa aquilo de fato que eu estou falando, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já compraram algum curso online que se foi feito da maneira certa, por exemplo, um lançamento ou oferta daquele produto, dá a impressão que está falando com você. Então, por exemplo, eu estou vivendo essa etapa da minha vida, estou querendo para esse próximo passo, e o cara, na hora do pitch, ele começa a narrar isso. Então, por exemplo, você está no ponto X e você vai para o outro ponto. E você começa a se identificar com aquilo, justamente por conta dessa questão da copy bem alinhada, de falar exatamente qual que é o desejo que você quer, os medos, enfim, algumas coisas que a gente vai ver aqui na frente. Então, vocês conseguiram entender esse ponto aqui de se preocupar nesse primeiro momento aqui com essa questão da copy? E aqui, não sei se vocês conseguem fazer, se vocês já fazem isso dentro do conteúdo de vocês hoje, vocês já pensam, por exemplo, eu quero atingir tal conteúdo, eu quero falar com tal pessoa com tal dor. Vocês já fazem isso hoje ou não? Alguns de vocês já tem esse nível de planejamento, assim? O que no ChatGPT? Não, de modo geral, assim, por Tipo, exemplo, vou fazer um conteúdo hoje. Fazer um conteúdo hoje sobre tal exemplo. Você tem essa já visão, por exemplo, a pessoa que vai ver isso daqui, ele sofre com essa dor. ah, é, Já pensou por esse eventualmente só, lado? mais quando eu vou fazer para rodar tráfego pago mesmo, vídeo de criativo, daí eu elaboro um script assim, mas nesses reels de dia a dia assim, eu coloco lá pro chat GPT, dou uma maquiada e boto para Uhum. rodar assim. Boa. Bom, nesse meio processo que você explicou, você utiliza, né, mas não é de uma forma tão intencional. Por exemplo, eu tenho tal dor, eu vou fazer um conteúdo falando com Uhum. essa pessoa a respeito disso, 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 né? Então, é de forma, tipo assim, você utiliza, mas não é tão direcionado, tão específico da maneira que você poderia fazer e ter mais resultados. No dia a dia assim. Boa. E aí, o primeiro princípio aqui da questão do copywriting, o que que é? Antes de falar qualquer coisa, antes de escrever qualquer coisa, antes de conseguir oferecer qualquer coisa, eu tenho que pensar nas pessoas que estão por trás, porque afinal quem vai tomar a decisão, seja de uma compra, seja de ver um conteúdo, é uma pessoa, né? Então eu preciso, como se fosse ler a mente dela para conhecer exatamente o que que sofre, quais são os desejos dessa pessoa, quais são as dores, quais são os medos, as frustrações e realizações, enfim, conhecer ali o por trás daquela pessoa como se fosse realmente alguém próximo de você, sabe? Aquela pessoa próxima que você consegue ali, às vezes um pai, uma mãe, uma mulher, um namorado, enfim. Você consegue ali meio que prever já aquela pessoa, né? Por conta de tempo ali de relacionamento, enfim, você já consegue conhecer aquela pessoa. E o mesmo vale para o público de vocês. Os clientes,
e a persona, né, que é o objetivo, quem que você quer atingir hoje, né? Então, por exemplo, é um aluno para o meu estúdio, é um aluno para o meu curso online de mentoria, é um aluno para a minha comunidade, enfim. Você tem que ter na ponta da língua quais que são, como que essa pessoa se comporta, qual que é o desejo, qual que é a dor, qual que é o medo, tudo isso para conseguir direcionar, por exemplo, na hora de um pitch, na hora de um conteúdo, fazer com que o conteúdo faça sentido para essa pessoa. E daí a pessoa vai ter aquele, nossa, parece que está falando para mim, parece que está falando comigo, está narrando minha situação. Enfim, de modo geral, o copy consegue trazer essa proximidade. E aí, você entendendo melhor essa questão do público, né? Qual que é o desejo, qual que é a dor, qual que é o medo, você vai conseguir primeiro determinar o formato do conteúdo, porque às vezes tem nichos específicos que se adapta melhor para determinada situação. Então, por exemplo, às vezes é um Reels, mas às vezes, sei lá, um conteúdo mais longo também faz mais sentido para essa pessoa. Ou, por exemplo, às vezes até o próprio canal. Às vezes tem canais, não tem públicos que muitas vezes estão só no YouTube, né? Então, às vezes estão ali no Instagram, beleza, porque é muito utilizado, mas a fonte de, por exemplo, a pessoa vai pesquisar mesmo de fato, vai sentar para estudar, ele vai lá só no YouTube. Você consegue, através desse estudo, você consegue identificar primeiro o canal que essa pessoa tá, porque às vezes, sei lá, eu tô fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, e às vezes não dá bom, pode ser que às vezes nem seja pela questão do formato, seja pela questão de algo que você está fazendo errado, às vezes está no canal errado, né? Então você está de costas para a pessoa, sei lá, a pessoa está lá no YouTube procurando você, e você está, sei lá, no TikTok, enfim. É muito específico essa questão do canal, mas quando você pega para estudar essa questão da própria persona de vocês, consegue ser muito mais intencional nessa questão. Outro ponto importante, né? O que que eu vou falar, né? Por exemplo, como que eu vou falar essa questão? Tem duas formas, né? Então, por exemplo, vai falar de uma dor específica, Israel pode falar de uma forma mais técnica, de uma forma que os profissionais entendam, utilizando nomenclatura, utilizando jargões que os profissionais da área entendem, mas daí, por outro lado, a pessoa que às vezes é o público final, se ele vê aquilo, ele, tipo assim, em menos de 3 segundos ele vai fechar porque ele já não entendeu a palavra. Agora, por outro lado, se é focado para o público final, que é a dona de casa, que é a pessoa, digamos assim, normal, né, que não é específica, não é profissional daquela área, tem que ter uma comunicação muito mais geral, mais aberta, para ela conseguir entender aquilo que está sendo dito, né? Senão, às vezes, você quer se comunicar de uma forma, mas que a pessoa não entende. Eu sofro muito isso quando eu vou explicar a respeito de tráfego para algumas pessoas próximas, daí eu começo a falar, só que para mim já é algo muito, tipo assim, natural, né, de falar de métrica, CPA, CPL, não sei o quê. Então, daí eu falo para a pessoa, às vezes a pessoa, tipo, o que você está falando, sabe? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Então, às vezes, para explicar, eu preciso reformular isso para conseguir cumpra o objetivo de eu explicar. E o mesmo que vale aqui para a situação que eu estou falando para vocês. Outro ponto, objetivo do conteúdo, né? Então, o que que eu quero? Se é uma pessoa enviando uma mensagem para mim, se é uma venda através de um site, enfim, aqui pode ter vários objetivos diferentes, né? Isso aqui vai estar entendendo pela questão do meu público. Outro ponto importante, produtos. Às vezes, qual produto será que eu consigo oferecer? Qual serviço eu consigo oferecer? O próprio público, ele vai te dando algumas vertentes, assim, vai te dando alguns indícios do que eles querem. Então, tem alguns produtos, por exemplo, do Israel, quando eu faço de plantar, né, Israel? Foi determinado por conta de um post que ele fez a respeito dessa dor, que vimos ali a necessidade e foi construído com base nisso, né? Então, através do estudo do público, vendo ali, tendo esse feedback, você consegue também até fazer produtos, serviços que às vezes você não teria ideia, mas o público te dá esse retorno, te dá esse feedback realmente de que precisa, né? Então, aí você consegue ouvir isso aqui, você fica muito mais atento para conseguir oferecer soluções que interessam ao seu público. Outra coisa, a respeito do que o Israel falou nas aulas anteriores, por exemplo, de posicionamento, de causas, naquela questão de movimento mesmo. Através do público de vocês, quando você começar a estudar, quando você começar a colocar realmente ali, linha por linha, o que que é, o que que eles pensam, como que funciona, que eles têm como, às vezes, o que que será que ele pensa a respeito do meu trabalho, quais são as coisas, as premissas que ele tem, enfim, você começa a entender, por exemplo, às vezes, sei lá, a respeito do Pilates, né? Qual que é a visão será que ele já tem sobre o Pilates? Será que a visão que ele tem hoje é certa? Será que é errada? Enfim, para você conseguir se posicionar a respeito disso e conseguir oferecer um discurso mais que faça sentido para o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, sei lá, a respeito de emagrecimento, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, sei lá, passou por aquela questão de já emagreceu, engordou de novo, aí tem o efeito sanfona. Então, às vezes a pessoa se posiciona nessa questão de, por exemplo, assim, a pessoa não conseguiu o resultado, né? Conseguiu e depois perdeu o resultado. Aí tem alguém com um discurso do quê? A culpa não é da pessoa, e sim é do método que ela utilizou, que não foi um método que ela consegue utilizar
levar por muito tempo, né? Às vezes fez uma dieta muito restritiva, enfim, e aí não teve resultado, e aí tem uma pessoa que se posiciona exatamente nessa linha entre as duas coisas, né? Ela, por exemplo, perdeu peso, engordou e aí voltou de novo. Não, engordou, perdeu peso e aí voltou de novo. E a pessoa se posiciona exatamente isso. Por exemplo, assim, não, tipo assim, a culpa não foi sua, mas sim um método que você utilizou. Foi um método que você não conseguiria levar ao longo da sua vida e por isso que teve esse resultado aí. Você perdeu peso e depois engordou novamente. Então, aqui, através dos públicos, eu trouxe algumas situações, mas quando você parar para estudar, vai ser uma coisa assim, que vai mudar o resultado de vocês, pensando no contexto do público-alvo de vocês. Vocês já pararam para fazer em algum momento esse estudo? Só para trazer mais clareza aqui do que vocês já executaram até o momento, se já chegaram a fazer isso em algum momento. Bora participar, pessoal. Tá no chat aqui, João. Você tá conseguindo ver o chat? Eu É, também tô. eu consigo perceber que quando o meu público, no caso, quando eu falo para público terceira idade mais, para mim, na minha opinião, era um público que não visualizava, né? Então, na minha cabeça era um. Eu não precisava do Instagram, porque meu público é muito idoso, mas eu vejo que ele tem um retorno, talvez seja os filhos que veem isso e indica, né? E mostra para o pai, e aí para os pais, e os pais vão atrás, né? Então acaba se tornando uma correntezinha, né? Passa, chega no público final lá que eu quero atingir através de um outro ser humano, né? Uhum. Esse é um detalhe importante, por isso que é sempre bom estar atento à questão desse feedback. Flávia, porque às vezes o tomador de decisão, sei lá, não é o próprio idoso, né? Não é a pessoa de fato ali que está precisando. Às vezes é um responsável, um filho que é responsável por ele, que vai tomar essa ação aí de levar ele até você. Então, esse é um ponto aí de entendimento. E o outro ponto é que às vezes a gente tem que ser bem específico em ouvir diretamente o público, né? Ou seja, quem está consumindo. Porque a gente já teve vários mercados, eu e o Edu, a gente participou, sei lá, de vários projetos que a gente achava, iniciava assim, por exemplo, cara, o público não deve ser isso aqui, o público deve estar em outro lugar. Ou, por exemplo, sei lá, até de produto voltado para alguma coisa relacionada a idoso mesmo. A gente pensou, putz, esse cara nem está na rede social, como é que a gente vai anunciar para ele? Quando a gente vai ver as métricas, a gente vê que esse cara está no Instagram, esse idoso está no Instagram, então às vezes a gente tem que ser bem cuidadoso na hora de colher esse feedback, sabe? Para não deixar, às vezes, a nossa visão interferir nisso. Porque o que é mais importante é a visão de quem é o consumidor, do que a nossa própria visão. A gente precisa se adaptar a esse feedback deles. Eu tinha uma falsa imagem que ele estava no Facebook e que o velhinho está no Facebook, mas quem muitas das vezes determina a atitude que ele vai tomar daqui para frente é o filho, né? Que é mais novo, que Uhum. está no Instagram. Uhum. E eu percebi isso, que funciona dessa forma. Até mesmo conversando com eles pessoalmente, depois eu vejo que isso funciona assim. Show, show. E aí, pensando nisso, Flávia, você pode até, às vezes, pensar em algum tipo de conteúdo voltado pro filho, né? Então, pro filho ou pra filha que toma a decisão. Então, por exemplo, você, seu pai, sua mãe está nessa situação, está precisando, tá tipo, com esse incômodo, o Pilates pode ajudar dessa forma, sabe? Começar a conversar também com esse outro público, que às vezes, tipo assim, não é ele que vai, tipo, não é ele que vai se matricular, mas ele vai matricular alguém, entendeu? Boa, boa. Beleza, top. Giovanni, você já chegou a fazer um mapeamento dessa questão do público-alvo, seu público-alvo das máquinas, enfim? Então, eu, quando comecei a produzir, então, esses materiais, né, já logo pensei, então, em produzir materiais para o produtor rural, para aquela pessoa que é usuária das máquinas e tem a carência de conhecimento das máquinas, conhecimento mais aprofundado ali na questão de fazer uma calibração, na questão de conhecer as novidades que o mercado tem e assim também como curiosidades, que alguns vídeos que eu fiz, eles são mais de máquinas antigas, que são aquela questão dos extremos, né? Isso no começo até eu tive uma outra consultoria que até me orientou um pouco sobre isso, né? Por exemplo, assim, no meu público, ele é muito voltado à curiosidade. Então, aonde desperta a curiosidade? Os extremos. O novo, o lançamento, aquela novidade que está por entrar no mercado, que vai vir no mercado,
é algo que tem bom alcance, pessoas compartilham, salvam. Algumas dicas técnicas também o pessoal compartilha e salva. E também as antiguidades. Aquele é algo assim que é raro você ver, que você vai encontrar lá num museu ou em alguma propriedade mais antiga. Isso também tem um bom alcance para esse público que eu tenho trabalhado, né? Isso eu percebi que assim, tipo, eu comecei a fazer umas postagens com o meu próprio equipamento que eu tenho, que eu trabalho na lavoura, e ele é um Uhum. equipamento mediano. O mediano todo mundo tem, todo mundo conhece, então meu público não desperta interesse por ele, tem bem pouco alcance, sabe? Por mais que eu possa fazer um material bem elaborado, técnico, bacana, tudo, não não anda, sabe? Uhum. Tá. O seu mercado é bem específico, eu não tenho nenhum outro cliente para conseguir te oferecer um ponto de vista assim. Mas às vezes, por exemplo assim, né, todo mundo usa, todo mundo tem esse tipo de equipamento, talvez uma curiosidade específica dentro desse equipamento, será que não tem algo que você consiga abordar de uma forma diferente? Alguma coisa sim, alguma coisa específica sim. Mas, por exemplo, assim, um trator de grande potência lá dos anos 90, que já é uma ferramenta obsoleta e já como ele era de alta potência, mesmo naquela época ele era pouco conhecido, né? Então, muitos só conheciam de ouvir falar deles. Então, se eu for lá e gravar sobre ele, apresentar, tipo, qual tecnologia ele já tinha naquela época comparado com o que já tem hoje, sabe? Uhum. Entendi. Máquinas importadas, por exemplo, máquinas que vêm de fora do Brasil. Para mim seria muito bom eu poder fazer um tour aí pela Europa para trazer, mostrar o que tem lá e o que ainda não chegou até aqui de tecnologia ou tecnologia que é usada lá e aqui nunca vai ser usada por ser climas diferentes, enfim, né? Entendi. Tá, legal. Bom, mas o que eu gostaria tipo assim, de plantar na sua cabeça, tipo assim, às vezes dentro do comum, né? Às vezes, por exemplo, você comentou do mesmo equipamento que você utiliza. Às vezes tem coisas, curiosidades, enfim, trazer especificidades que às vezes essa pessoa ainda não ouviu falar desse jeito, né? Porque tem mercados assim que a gente pensa que está saturado, beleza, no sentido de já ter muita informação. Estou dando um exemplo, né? O seu mercado. Mas às vezes a pessoa traz o mesmo conteúdo, só que tipo assim, colocar de uma forma diferente, ele traz uma visão diferente através daquilo, tá? Então dá uma refletida, por exemplo, assim, do público, o que será que eles gostariam de ver? Será que não tem algo dentro do que eu tenho hoje que eu consiga mudar um pouco a comunicação ou trazer um formato diferente para conseguir melhorar o resultado, sabe? É interessante. Pode ser trazido alguns conteúdos assim. Já no falar aqui eu já comecei a pensar algumas Top, coisas. fechou, top. Deixa eu ler aqui da Lohane. Nosso público é muita busca da postura. A gente tentou migrar para profissionais por conta da nossa mentoria, e aí agora a gente vai falar com um profissional no meu esposo e deixar isso tudo 100% para a parte de postura e dor. Beleza, mas a gente estava crescendo e paramos focando em profissionais, tá? Justamente por conta, assim, né? Normalmente é igual o caso do Israel ali, né? Vocês viram que as métricas dele começou a baixar quando ele começou a falar a respeito, por exemplo, do evento, né? Então é um conteúdo que é aquela base ele não quer ver. E aí tem duas coisas, né? De tipo assim, sabendo que, por exemplo, minha base está toda voltada para público final, para postura, enfim, eu não posso começar a tentar oferecer para essa base uma outra coisa de profissionais. Eu tenho que ter muito cuidado para conseguir balancear isso, né? Visto, por exemplo, eu quero falar sobre uma mentoria para profissionais. Vai ter que começar a buscar de fora, enfim, ter mais controle a respeito dessa balança, porque não tem jeito, tipo assim, você vai falar com dois públicos, em algum momento você vai, tipo assim, ter que pender para um lado assim e depois voltar, sabe? Quando você tiver isso no mesmo lugar. E aí, até por isso, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas você fez a separação dos perfis, né? Mas eu acredito que a separação dos perfis pode ajudar isso para conseguir organizar melhor isso e você conseguir utilizar melhor essa balança. Se estiver no mesmo perfil, vai chegar algum momento, né? Por exemplo, Israel, a gente vai focar, por exemplo, num produto para profissionais, o engajamento, querendo ou não, o público final vai cair, algo natural. Mas aí é só ter consciência dessa balança aí de como que vai ser feito para conseguir conduzir isso. E aí, a respeito da postura, então, beleza, é um conteúdo que tem validado, né, a respeito do público-alvo de vocês. Mas, por exemplo, também pode ser abordado de forma diferente, também, igual eu falei para o Giovanni,
do Giovanni para conseguir melhorar o resultado, ou às vezes até buscar também, às vezes tem um conteúdo muito voltado para a postura, tentar sair um pouco disso, ver se tem algumas outras, um outro público para conseguir conversar também, beleza? Oi, João, boa noite. Oi, Lohane, tudo bem? Tudo bem? O Bom, que, assim, é a nossa questão que a gente pensou em fazer agora é de migrar 100% para o nosso pessoal, que vai virar profissional, meu e do meu esposo, né? Dessa parte para profissionais, e tá. deixar o do Instituto 100% para a parte de fisioterapia, né? Que é o que a gente vende lá, Pilates, Uhum, e para esse público final, né? É, eu acredito que, assim, em questão de trabalho, talvez dê o mesmo, porque a gente teria que fazer os dois tipos de conteúdo de qualquer forma. Mas eu sim, acho que é melhor do que a gente tentar focar no do instituto, né? Misturando os dois. Porque, querendo ou não, a gente começou a crescer agora na parte dos profissionais, começou a chegar profissional agora. Então, a gente tá. migrar isso para o nosso pessoal profissional talvez fique mais fácil, já que a gente está no começo, e concentrar o instituto para o público final. Você aconselha isso mesmo? O que Uhum. você acha? Depende da quantidade de pessoas que você tem na base. Por exemplo, se você tiver poucos profissionais ainda, pelo que eu entendi, é isso, tá tranquilo de você fazer essa mudança, porque você não vai perder tanto, sabe? Agora, quando você tem já muitos profissionais dentro da base e muitos clientes também, muitos clientes finais, né? Aí fica mais difícil de conduzir isso. Mas, em resumo, se tiver fácil de fazer essa mudança, eu acredito que é algo que compensa a longo prazo para conseguir até essa separação de não sujar o algoritmo, porque daí o algoritmo ele fica meio perdido também, né, levando em consideração isso, né? Porque daí viraliza um conteúdo para profissional e aí depois viraliza um para público final. E aí até na hora de fazer os anúncios, um cuidado que a gente tem aqui, que do Israel a gente trabalha esses dois públicos, a gente tem o público final e a gente tem os profissionais também. Então, na hora de fazer os anúncios, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vai fazer remarketing, né? Para quem não sabe, a gente vai, por exemplo, teve uma pessoa que viu algum anúncio, depois vai ver de novo. Basicamente isso, que é o remarketing de uma forma bem simples. A gente tem que tomar cuidado para não ficar impactando com, por exemplo, um criativo de Israel falando para profissional, impactando um cliente final, sabe? Aí o cara vai ver, tipo assim, isso aqui nem faz sentido para mim. Só que a mensagem está errada, ele está no lugar certo, mas a mensagem está errada. Então a gente toma muito esse cuidado. E é algo que, se manter aí a longo prazo, você também teria que tomar cuidado. Mas como você vai fazer essa separação, eu acho que é algo assim que você tenha mais ganhado que a perder. E do Israel, que vocês têm a compartilhar aí para a gente ajudar a Lohane? Eu acho que é uma separação que é boa. Inclusive, eu tenho sentido muito esse tipo de dor aí, né? Hoje, meu público é muito mais público final, por conta dos conteúdos que viralizaram e tal. E assim, não tem como descartar um grande público, né? Então, por exemplo, é a lei de Pareto, 80-20. Às vezes você vai ficar gastando 80% da sua energia para ter 20% de retorno, sabe? E às vezes, se você gastar 20% da sua energia, você vai ter 80% de retorno. Então, é muito mais prático. Então, e como está no começo, né? É a hora certa de você tomar essa decisão. Eu hoje, para tomar essa decisão, é difícil, porque tem muitos profissionais que têm interesse no meu assunto e tal. Pô, tô com um perfil que tá alto ali de seguidores. E falar, não, a partir de amanhã eu vou falar só com o público final aqui, e o público profissional vai ser em outro perfil, sabe? Sendo que eu nem tenho outro perfil assim tão preparado para isso. Então é um posicionamento muito difícil mesmo. Hoje eu tento falar com os dois. Se vocês analisarem minhas postagens, principalmente quando eu mostro resultados que eu tenho no Instagram, aí eu uso para falar com outros profissionais que buscam ter esses resultados, né? Mas a minha venda de produtos e retorno financeiro vem muito mais do público final hoje, né? Então aí chega uma hora que você tem que decidir, não tem como. Se eu tivesse 100% focado em público final, eu teria um resultado ainda melhor. Ainda melhor, tá? Já está assim, já representa 80% do meu resultado. Mas se eu fosse 100% seria, talvez passa dos 100%. Não sei se vocês entendem isso, Uhum. sabe? Sim, E pode ver os grandes players, todos eles são posicionados em um assunto só. Quanto mais nichado e mais isolado for, melhor vai ser o seu posicionamento. Então, por exemplo, tem um cara aí, eu esqueci o nome dele agora, Zanon. Ele fala com um público que quer emagrecer. Só que ele, assim, ele é um homem, né? Ele fala assim, ó, homens que querem emagrecer acima de 40 anos, que querem perder barriga sem parar de tomar cerveja. Olha o nicho dele.
Tá na bio dele, na descrição da bio dele. Ou seja, quando tu tem um monte de gente falando sobre emagrecimento, ele fala com um público muito nichado. Ele fala só para esse público aqui. Só que eu tenho certeza que ele nada no Oceano Azul. Quando tá todo mundo brigando com um monte de tubarão para pegar o nicho de emagrecimento, ele tá falando só com o cara que toma cerveja e quer emagrecer sem parar de tomar cerveja. Então, repara que quanto mais você subnichar, focar na sua persona, com quem que você quer falar, o resultado vai ser bem mais assertivo, tá? Dá para falar com dois públicos? Dá, mas dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Pois, Israel, É, sobre a tua, aquela questão do empilhamento de funis ali, né, que você tem conteúdo para boca de funil, meio de funil e final de funil, né? Eu vi que você não tem um período exato ali, não. Vai começar o mês, então primeira semana é boca de funil, segunda semana é meio de funil, você não vai todos os meses fazendo um negócio assim, você vai lançando de forma aleatória, né, em cada etapa e vai atingindo quem está lá na boca, de repente quem está lá no meio, de repente faz uma oferta para um, de volta para a boca do funil. É esse o jogo de linha editorial, Eu assim? uso assim, eu não coloco num calendário e sigo de Uhum. forma sistemática, assim. Eu vou analisando as métricas. Por exemplo, tem publicação minha que é boca de funil que gera muito compartilhamento. Mas muito, muito, sabe? Sabe que é tipo, toda hora que você olha, tem tipo 30 compartilhamentos em stories e tal. E aí eu deixo, essa daí é a estratégia de boca de funil para poder alcançar mais pessoas. E aí eu sempre deixo uma dessas porque ela rende muito tempo, assim. Por exemplo, tem uma publicação minha, que é uma dessas que tem mais de 100 milhões de visualizações, ela tá gerando compartilhamento todo santo dia, já faz, tipo, 2 meses. Aí eu não faço mais sobre aquilo. Aí eu vou falar sobre tipo, a dor que eu curo, sobre como eu resolvo algum problema, tal. Mas quando ela começa a baixar o número de compartilhamentos, você fala, opa, eu preciso gerar outra publicação que alavanque nos compartilhamentos novamente. Aí, a hora que eu alavanco no compartilhamento, porque aí eu deixo ela lá, e aí eu foco em conteúdos que a pessoa vai salvar. Então, o Instagram vai olhar para o meu perfil e falar assim, cara, tem publicação dele gerando compartilhamento, tem outras publicações gerando salvamento, e tem muita retenção, tem muito tempo de tela. Então, você mostra pro algoritmo que as pessoas estão utilizando todas as interações no seu perfil, entendeu? Porque aí, se Uhum. você foca só num tipo de conteúdo, pode ser que, beleza, gera muito compartilhamento, mas ninguém salva. Ou seja, tá todo mundo dando risada, mostrando pro outro e tal, mas ninguém salvou porque não é relevante. Vamos Uhum. supor. Entendeu? Sim, E é sim. essa a estrutura que eu analiso. Tá. Tô precisando de mais conteúdos para salvamento. Então, eu crio um conteúdo com mais explicação, com mais informação, às vezes narrado, falando, explicando o conteúdo, para quê? E eu sei que essa publicação ela não vai ter tantas visualizações, mas o salvamento dela é muito alto e a resolução de problema dela é mais alto, que é o meio e final de funil ali, entendeu? Então eu sempre vou analisando isso. Quando começa a esfriar, às vezes pode ser que eu pare de fazer um boca de funil ali durante os 2 meses. Tipo, nem preciso. Porque tem uma lá que tá me rendendo bastante. E aí eu vou focando em outras coisas. Né? Ou se eu quero alavancar, não, a cada uma semana eu vou. Vai depender muito do seu momento, da sua estratégia. Vamos supor que você está no momento de lançamento de um produto. Aí não, aí você, pô, Uhum. tipo, chamar atenção total, aí é faca no dente e pra cima, sabe? Então, as estratégias mudam conforme você está se posicionando. Se quando você tem um produto ou quando você quer bater uma meta, assim, que você propôs para você, tipo, eu quero chegar até dezembro com tantos mil seguidores. Não, chegar aqui eu vou produzir conteúdo e tal, muita boca de funil para atingir uma meta que eu coloquei para mim, vamos supor. Então Sim. é dessa forma que eu me baseio, não tipo de forma sistemática, não. É segunda-feira tem que ser meio de funil. Ah, não, Não, eu vou perfeito. É isso analisando que eu. o termômetro do meu perfil. Vai tendo feeling ali, tirando, né, a referência Isso conforme você mesmo. vai executando e determinando na rotina, você já vai tendo essa intuição, percebendo qual que está performando mais, já só não, Isso, você não fica preso ali, engessado numa linha isso. editorial fixa. Entendi. Exato. E até porque às vezes eu me planejo para fazer um tipo de postagem,
Aí chega na hora e fala assim, meu, não quero falar disso. Acho que não vai rolar, não vai rolar, não vai ser legal. Aí eu vou lá Uhum. correndo gravar outra coisa, porque eu falo, não, é sobre isso que eu precisava falar hoje, Uhum. sabe? Aí eu mudo Massa. totalmente, Não, massa. no caso do feeling. E também as trends, né? Por exemplo, lá, o dia do Pablo Marçal lá, não estava preparado para fazer uma postagem da cadeirada. Tava viajando, tava lá no Paraíba. E aí eu vi aquela postagem, peraí, essa cadeira aqui no hotel, dá para fazer. Eu fiz no quarto do hotel lá. Então, assim, não era uma coisa planejada, mas o time me fez ligar para usar aquilo lá. E é óbvio, né? Um vídeo com uma estratégia dessa, de usar uma trend, ela pode ser usada em vários pontos do funil, não precisa necessariamente ser uma boca de funil. Né? Uhum. Eu posso, tipo, usar a trend para chamar atenção, para gerar gancho, e depois vir com uma baita de uma explicação de 40 segundos sobre alguma coisa. Não tem problema, entendeu? Show. Então, tem a Não, parte valeu. assim do que você está fazendo de boca de funil e tem os ganchos de chamar atenção. O gancho, você pode usar ele em qualquer momento. Uhum. Show. Então, beleza. Maravilha. Obrigado, hein? Aí, voltando um pouquinho, desculpa, acho que vai ser, não sei se é com o João ou com o Edu, o Samuel tá aqui, meu esposo, ele Faz, queria fazer uma tem, pergunta. tem Manda. tem uma pergunta que é um desafio extra aí para na nossa, que não é nem só o perfil para público fim, é profissional, agora a gente quer fazer venda de franquia, né? E aí eu dei uma estudada na Voo Pilates, por exemplo, né? A estrutura deles, eles têm um perfil chamado Voo Pilates Studio, né? Que tem bem menos seguidores, mas que é destinado só à campanha mesmo e público para venda de franquia, né? Se a gente fosse começar, você acha que vale a pena realmente criar um Instagram do zero, pensando nesse público assim, mesmo que seja com pouquíssimo seguidor no começo, mas tentar jogar a audiência qualificada para lá e ir crescendo aos poucos? Ou a gente às vezes usar do instituto como autoridade, subir campanha, tráfego pago, vendendo franquia pelo do próprio instituto, ou se já vale a pena começar um do zero agora, né? Eu acho que vale a pena você já ter um perfil só para isso, sabe? Se é um nicho bem direcionado, é, eu acho que vale a pena. Se um grupo tão estruturado como o da Vol tem um perfil só para isso, eles têm equipe de marketing, né? Eles têm todo uns profissionais lá voltados para isso, é porque faz sentido. E eu vejo outras nichos, outras empresas que também têm um perfil só para um tipo de coisa, sabe? A própria MetaLife, que é a empresa de equipamento, eles têm um perfil só dos embaixadores MetaLife. Então, assim, para não misturar o que eles colocam de informação no perfil MetaLife com o perfil dos embaixadores MetaLife. E de vez em quando faz as collabs para transitar, para ver, tipo, um pouco do outro, porque são áreas diferentes, mas embora estão no mesmo ecossistema, né? Então, acho que é legal você pensar nisso. Fazer separado, mas sempre estar lembrando que está conectado. Se o Edu quiser implementar aí, eu também, Sim, eu já participei. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci. Samuel? Samuel. É, Isso é do Samuel. Samuel, eu já participei de um lançamento de uma franquia quando eu estava na Globo. E ali a gente fez justamente isso que você já tinha, né? Você tinha uma audiência, estava preparando para o momento de abrir para o mercado e tudo mais. A melhor forma é criar um Instagram novo, uma página nova, até para mostrar a autoridade. E aí nessa página de franquia é onde você vai trabalhar seu brand, né? A sua identidade, aí colocar depoimentos de franqueados, colocar ali conteúdos relacionados para quem pensa em ter uma franquia, parceria. Então, a melhor estratégia é isso. Mas eu entendo que você está com receio por conta de ser um Instagram novo e não ter essa questão de números, é isso? Eu, assim, olhando pela estrutura da Vol, né, que nem o Israel falou, cara, eu entendi o caminho que eles traçaram, eu só fiquei parando para pensar, com a minha estrutura que eu tenho hoje mais enxuta, será que o primeiro passo é realmente começar do zero? Se vale a pena eu começar os primeiros franqueados com o perfil que eu tenho hoje, depois que eu tiver um pouquinho mais de corpo, eu crio um perfil exclusivo? Era mais pensando mesmo que o caminho final ali esteja claro, baseando nos modelos que a gente tem, eu queria saber mais pensando nos primeiros passos, né? O que faria mais sentido para o nosso momento hoje. Mas pelo que você respondeu, já está mais do que esclarecido aí a estratégia. É, até Tá, faz porque bastante se você, sentido.
Se você associa muito ao seu perfil pessoal, a nível estratégico, a franquia fica tipo, é sua, sabe? É o seu nome, a sua autoridade. E aí lá na frente, para você desvincular isso, é igual o Primo Rico. Agora que está conseguindo desvincular o nome dele pro grupo Primo e tudo mais. É difícil, cara. Depois que você vincula o seu nome associado a uma grande marca, desvincular lá na frente se torna mais difícil. Até os podcasts do Primo Rico hoje não é nem ele que está fazendo mais, porque ele está nesse processo de desvincular o nome dele da franquia, da hold, né? Então, eu já pensaria Sim. de começar dessa forma. Eu sei que é mais trabalhoso, a autoridade está em você, mas é a forma mais correta que eu imagino nesse momento. Aí nesse lance de Legal. franquia, Samuel, tem uma estratégia que eles usam que é assim, já começar com. Aí eu não sou especialista dessa área, né? Mas eu sei que eles criam assim, a gente já vai começar a franquia com 3 franqueados, 3 ou 4 franqueados. Então já cria uma estrutura para gerar 3 ou 4 vendas para começar uma nova franquia. Aí, pensando nessa estrutura, você já começaria um perfil já com um público ali, só já traz esses franqueados ali, já vai ter conteúdo, já vai ter audiência de várias pessoas, tal. E talvez antes disso você vai incubando isso ali no seu próprio perfil pessoal, até não, já tem as pessoas, já conversei com as pessoas, tal. O perfil já está criado lá, mas está stand-by. Aí, a partir do momento que não, fechei. Aí você solta o perfil, solta a galera junto lá para engajar, e aí ele já começa com um perfil mais forte, né? Mas eu acho que esse processo de maturação ali é bem detalhado, assim, né? Tem que ter bastante cuidado e tal, para não deixar passar muito tempo e acontecer isso que o Edu falou, depois não conseguir desvincular, né? Sim. Não, mas faz sentido, tá? Eu vou. Já estou pensando assim. Dá para usar o peso do Instituto Jordão, mas ao mesmo tempo o Jordão Franquias e deixar lá subentendido, que é você É, não isola totalmente, usa a referência, mas ao mesmo tempo já cria uma audiência qualificada, né? você coloca como matriz. Quando a gente fez isso lá na Globo, era matriz, sabe? A gente tinha a primeira e aqui era a matriz. E ali a matriz tinha academia de conteúdo, tinha uma assessoria com o gestor de tráfego, enfim. Aí pode ser a matriz e ser o espelho para os outros franqueados. Esse trabalho Não, dessa show, autoridade. show, tudo de bom. Top. Mais alguma dúvida? Só para eu dar sequência no finalzinho do conteúdo aqui. Ô, João, Oi? sobre o gancho que você falou das copies e nessa análise, né? Sim. Eu confesso que assim, eu tenho um pouco de dificuldade porque no meu nicho, né, na parte do Pilates, é, a gente segue, pelo menos eu, sigo muitas pessoas que são instrutores, e aí a gente acaba que querendo produzir uma copy para algum vídeo que traga um pouco mais de autoridade, mas ao mesmo tempo acaba entrando no que você falou, que a autoridade, porém, não está sendo uma linguagem direcionada para o público que eu quero. E aí fica naquela, né? Nossa, vou fazer uma copy mais simples para a pessoa entender, porém, será que, nossa, isso vai ficar vai ficar feio para, vamos supor, algum outro instrutor ler e falar, nossa, meu Deus, olha que a palavra que ela está usando. Então, assim, isso às Sim. vezes dá um conflito, assim, na minha cabeça, mas no começo eu era pior, assim. Eu realmente reparei bastante que eu melhorei nesse aspecto para tentar direcionar para o público que eu quero vender e não ficar Uhum. pensando nessa outra galera que eu sigo, que é da área, mas que acaba meio que causando esse conflito, sabe? Sim, sim. A questão do posicionamento, Tatiane, tem que ser definido assim, qual que é o objetivo principal, porque é difícil conciliar o meio termo, sabe? Porque principalmente nessa questão de jargão, de linguagem, se a pessoa não entender, ele não vai para frente, né? O princípio ali, a primeira coisa é a pessoa conseguir entender o que está sendo dito do outro lado. Se ela não conseguir passar essa primeira barreira aí, dificilmente vai conseguir ter o resultado. Então, se você não tiver, por exemplo, eu não quero falar com profissionais, não tenho um produto para profissionais, ou não tenho isso em mente no momento, eu acredito que iria mais para esse lado para testar,
E é assim, no final das contas é um vídeo só que você pode testar para ver como é que vai ser o resultado, enfim, não precisa ter tanto peso assim, por exemplo, de é, falar alguma coisa de uma forma mais simples, porque um profissional vai achar que, sei lá, vai afetar a autoridade ou algo do tipo, sabe? Então, dá para fazer esse teste sim, principalmente pelo que eu entendi, se é mais focado para o público final mesmo, né? Sim, sim. E Boa. aí a gente acaba tentando, a gente quer, pelo menos eu quero tentar mostrar algo técnico, mas aí acaba que às vezes não sai como a gente imaginava, assim, né? A pessoa não Uhum. entende. Coisas bem assim básicas, do tipo, demorou para eu entender que tem gente que não sabe nem o que é Pilates. E pra gente você fala, nossa, mas como assim? Como a pessoa não sabe hoje em dia o que que é Pilates? Mas tem gente que, que fala assim, o que que é Pilates? Aí você percebe que realmente a gente tem que sair um pouquinho fora da casinha, né? Daquele nosso quadrado. Fugir um pouco. Exatamente. E assim, conforme você for indo para camadas mais, tipo assim, você vai simplificando a sua linguagem, você vai vendo que vai aparecendo mais pessoas, mais oportunidades. Porque assim, trabalhando, não sei se você já viu aquele funil que é funil de consciência, né? Então, tem pessoas que já sabem que tem um problema, que, por exemplo, assim, já sabem que precisa do Pilates para uma solução na vida dela. Tem pessoas que têm o problema, mas não sabem da solução ainda. Tem pessoas que nem estão conscientes do problema ainda. E aí, quanto mais para cima, mais pessoas têm. Porém, mais pessoas desinformadas. Então, você tem que simplificar ainda mais essa sua linguagem, né? Então, conseguir trazer isso, por exemplo, que o Israel traz, de pegar uma almofada lá para fazer o mesmo exercício em casa, a pessoa consegue assimilar, tipo assim, tenho a almofada aqui, consigo fazer esse exercício e é bom para isso. Então, conforme você vai simplificando, você vai indo para camadas acima. E lógico, isso aí você não vai mudar do dia para noite, começar só a falar, tipo assim, dessa forma, né? Você vai tendo controle, igual o Israel simplificou no funilzinho lá, vai testando, né? Fala específico, pensa em falar com a galera que já sabe que é a solução, pensa em falar com essa galera que ainda nem sabe o que é o Pilates, para ir juntando isso daí. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa que ainda nem sabe o que é o Pilates, a próxima etapa dela ela começar a saber que o Pilates vai ajudar ela, por exemplo, numa dor que ela tem, e depois ela ficar cada vez mais claro para ela, tipo assim, como se fosse um funil que eu estou fazendo com a mão aqui mesmo. Vai descendo, vai ficando cada vez mais claro que você é a solução para ela, entendeu? Sim, sim. Só complementando, João, Tati, você pode usar também o chat GPT para ajudar nessa parte. Por exemplo, você pode criar uma ponte entre uma coisa teórica, técnica, e simplificar esse assunto para uma pessoa leiga entender, mas sem perder a sua autoridade como profissional da área. É só colocar tudo isso lá no chat, que ele vai criar um texto, um roteiro para você maravilhoso. E aí você vai refinando. Então você coloca assim, chat, quero falar sobre uma patologia, uma coisa bem difícil ali que você coloca um termo técnico e tal, de uma maneira simples e que gere interesse em pessoas que querem praticar Pilates, mas ao mesmo tempo esse texto tem que mostrar que eu sou um profissional da área e que eu entendo o que eu estou falando. Vai sair um texto ali prontinho para você. E aí você vai refinando, coloca um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E pensando no chat GPT que ele vai sair um texto, você não precisa necessariamente pegar aquele texto e colar como legenda. Você pode usar aquele texto para fazer uma narração, para fazer um roteiro para o seu vídeo, para fazer falando, sabe? Às vezes até mesmo numa live, usar aquele texto ali para poder te posicionar daquela forma, né? Com aquele assunto, sem perder o brilho ali do profissional e comunicar com a pessoa que quer mais público final, né? Eu uso bastante essa estratégia. Eu fiz Sim. isso aí essa semana, que você tinha comentado, e daí até dando um feedback para colega aqui. Daí eu coloquei na legenda ali do Reels, né? Foram 4 movimentos em sequência, assim, conectados ali na chair, sequência de going ups, né? Daí ele falou assim, deu uma introdução, daí ele mesmo separou assim, dicas para profissionais. Utilize transições para um repertório fluido, não sei o que, não sei o que, enriqueça sua didática com comandos verbais de condução, papapá, ofereça modificações se necessário para garantir a boa execução e a prática segura. Dicas para quem pratica. Atenção aos comandos verbais do instrutor, o controle do movimento, manter o alinhamento. Eu gostei, eu achei como a gente aqui também ministra cursos e público final, né, e aulas,
Então, fez sentido usar o ChatGPT para ajudar, pelo menos, a estruturar ali a comunicação e a gente dar aquela maquiada final. E às Sim, vezes também você falar assim, usar algum termo técnico, mas a pessoa entender sobre aquilo lá que você está falando, vai trazer autoridade para você também. Então, por exemplo, você vai falar assim, ó, pô, você começa com uma abordagem que ela entende. Então você fala assim, você está ficando mole, né? Por exemplo, a senhora depois de 50 anos sabe essa pelanca? Então, isso aí pode ser sarcopenia. Aí você entra num assunto teórico. Aí você explica a anatomia, o que acontece ali e tal, mas você fez o gancho de uma forma simples. E aí você puxa para o lado profissional. E aí você traz o conceito de uma forma que ela possa entender. É o conceito de ponte. Você pega uma coisa difícil e se transforma em uma coisa simples para as pessoas entenderem. sim. O Keiner, na mentoria dele, tá falando bastante sobre isso do chat GPT. Mas ainda como é uma ferramenta nova para mim, eu sempre criei as minhas cópias assim, da cabeça, assim, então ainda é um pouco difícil até de conversar com o chat GPT. De uma Uhum. forma assim que às vezes você quer também escrever de um jeito e ele não entende, aí você fala, meu Deus do céu, mas eu tô melhorando. Eu É tô. treino. Você É, vai refinando, porque assim, às vezes você quer colocar muita informação e não consegue processar. Às vezes você fala alguma coisa e fala, ó, por enquanto, guarde essas informações. E aí você vem com outro pensamento, agora conclua todo esse pensamento que eu tive num texto que coloque isso, 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 sabe? Aí você consegue ter um resultado melhor e vai refinando. E começa a fazer, assim, exercício. Por exemplo, eu quando eu comecei a usar o chat GPT, eu chamei minha esposa que, ó, vamos aprender como é que mexe nesse negócio. Aí eu fiz uma pergunta, mas tão idiota no chat GPT. Eu perguntei assim, ó, chat, comprei uma tartaruguinha para minha filha. Me dê 10 sugestões de nome. Ela é laranjinha e pequenininha. Bem, os nomes, o primeiro nome foi Cenourinha. Eu falei, meu, eu amei Cenourinha. Tipo, pelas características do que eu falei para ele, ele deu os nomes que eu jamais imaginaria, sabe? Aí você vai, para que eu tô falando esse exemplo bobo? Para você fazer, para você treinar. Treina com coisas aleatórias, bobas. Daqui a pouco você vai entender como o mecanismo funciona e vai se aperfeiçoando. Isso serve também para edição de vídeo. Treina fazendo uma coisa boba lá, tipo, vou fazer esse celular cair na minha mão e desaparecer. Fala, deu certo. Aí daqui a pouco você está usando isso para criar um conteúdo. sim, Eu utilizo o ChatGPT já faz um tempo. Um negócio que faz bastante diferença, até como feedback, é ter um prompt. Daí você abre conversas com propósitos específicos, sabe? Então, Tati, você pega ali, não, essa conversa vai ser para eu desenvolver legendas tops, legendas magnéticas, enfim, você dá o tema ali, cria a conversa, e nessa conversa você coloca um prompt ali, o contexto, você trabalha para a empresa tal, que é assim, assada, tal, 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 tal. Ação, o seu objetivo nessa conversa é desenvolver as melhores legendas com estratégias de copy, seguindo o modelo AIDA, enfim, você faz essa preparação e coloca assim, quando eu te der o tema, você vai trazer uma legenda assim assado, que seja cativante e que explore diversos gatilhos, como tal, tal, tal. O prompt faz muita diferença aqui, na minha experiência, porque daí eu pego, tem prompts, dependendo do propósito, que tem 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas só de prompt de preparação, para daí você colocar ali o assunto de um vídeo, por exemplo, ele te dá todo o roteiro, até música de fundo, às vezes, assim, para você usar, e a transição é muito legal. Assim, mas dá uma pesquisada nisso, em prompts para o ChatGPT. sim, beleza. Top. Falando de ChatGPT, só para finalizar essa questão da cópia aqui, rapidinho, vocês já têm um exercício que vocês podem usar aqui para começar a pensar nessa questão do público. Que às vezes, mesmo estando envolvido no mercado, mesmo estando ali envolvido no dia a dia, às vezes falta um pouco de uma visão mais específica. Então, por exemplo, aqui, ó, comecei aqui o chat,
Falando, olá, chat, eu preciso que você se comporte como um copywriting especialista em Pilates. Beleza, aí vão dar uns comandos aqui para conseguir melhorar essa questão das respostas. Então, quanto mais informação você passa para ele, mais é, observações que você gostaria de ter na sua resposta, melhor para conseguir uma resposta mais personalizada, não uma resposta assim genérica e vazia. Aí ele se posiciona, né? Fala que pode me ajudar, etc. E eu já dou o prompt aqui para ele, né? Preciso que você me informe as principais dores dos alunos de estudo de Pilates. Aí ele começa a somar algumas dores aqui. Dor nas costas, lombar cervical, dores nos ombros, dor no quadril, joelhos, pescoço, nos pés, punhos e mãos. Enfim, provavelmente coisas que vocês veem aí no dia a dia. E aí eu começo a tentar fazer com que se torne uma imagem para mim, para ficar mais fácil, porque sempre que eu pesquiso, sempre que eu vou ver em público, se eu imaginar uma pessoa, fica muito mais fácil de eu conseguir produzir conteúdo para aquela pessoa específica. Então, eu acho que vocês têm algum cliente, algum paciente que é, tipo assim, um case que vocês conseguem ilustrar bem. Por exemplo, esse aqui tem dor nas costas. Consigo lembrar daquela pessoa lá, o que ela faz, etc. E aí eu dou esse comando para ele. Eu poderia criar personas que podem ser um potencial público para o meu estúdio de Pilates. Aí que, por exemplo, traz a Maria. A Maria tem 45 anos, trabalha na empresa de tecnologia, e ela busca o alívio de dores nas costas causadas pelo sedentarismo e por passar longas horas sentado no escritório. Então, aqui vocês podem até pensar em conteúdos. Quais conteúdos eu posso fazer, por exemplo, de alongamento? Quais conteúdos eu posso fazer específico para a pessoa que fica lá o dia inteiro trabalhando no escritório? Outra persona, o João, 60 anos, aposentado, quer manter a mobilidade e independência na terceira idade. Aqui também pode pensar em conteúdos, em narrativas específicas para essa pessoa. E, por exemplo, Camila, 35 anos, mãe recente, pós-gravidez, Camila sente dores nas costas e nos quadris, quer recuperar a forma física. Eu consigo pensar também, que tipo de conteúdo que eu consigo fazer para essa pessoa. Outro público aqui, questão do atleta amador. Então, por exemplo, o Lucas é corredor amador e ciclista. Tem dores no joelho e quadril devido ao impacto repetitivo das atividades. Então, daí consegue também fazer, por exemplo, 3 exercícios para você que é corredor, 3 exercícios para você que é ciclista, exercícios que podem te ajudar a ter melhor performance no ciclismo. Enfim, algumas coisas nesse formato conseguem ajudar vocês a conseguir mais visibilidade nos criativos, né? Criativos e Reels e conteúdos no geral. E vocês conseguem também ter mais visões a respeito de, putz, quem que vai ver meu conteúdo? Então percebam que aqui, em 5, tem pessoas diferentes, que trabalham diferentes, gêneros diferentes, e que tem situações diferentes aqui que a gente pode adaptar para fazer o conteúdo, tá? Então utilizem o chat GPT para fazer isso. Vou até enviar depois esse prompt para quem ainda nunca mexeu, para quem já tem experiência no chat, isso aqui é facinho. Mas para quem ainda nunca mexeu, só para ter esse primeiro contato. Eu garanto para vocês que não só para isso, mas o chat vai conseguir ajudar vocês a ter muito mais produtividade, conseguir ter melhores ideias para conteúdos aqui, ó. Isso aqui é uma mão na roda que vai facilitar muito e dar muito resultado para vocês. Beleza. Israel e Edu, vocês querem o que a gente vai fazer aqui? Já são 11 horas, não sei como que está o horário pessoal, enfim. Eu acho que a gente pode deixar o restante do conteúdo para a próxima aula, a gente continua da onde a gente parou. Só passar a tarefa para vocês dessa semana. E assim, pessoal, não percam a próxima aula, tá? O Edu preparou um conteúdo muito legal. É que a gente quer realmente que vocês tirem as dúvidas. Então é bom esse bate-papo aqui, né? E se precisar esticar, a gente estica uma outra aula a mais aí para vocês, tá? Mas tirem as dúvidas realmente. E a gente continua com a aula do Edu na próxima aula. E a tarefa para essa semana é análise de métricas, tá? Análise e vão printando, galera, vai salvando. Análise das publicações, análise do crescimento do perfil. Então, quando você entrar no seu perfil lá, se você ver, vai filtrando para 30, 90 dias, e se você ver que tem algum ponto negativo, quando o vermelho cresce mais do que o azul, né, ou tipo, picos de perder seguidores, analisa o que aconteceu ali. Fala, ó, teve um dia que eu tive um pico aqui, eu perdi um monte de seguidores e tal. Provavelmente aconteceu alguma coisa naquele dia. Uma vez eu publiquei a Xuxa fazendo Pilates. Foi um vídeo falando sobre o Pilates, não sobre a Xuxa, né? Mas, meu, o que teve de gente deixando de seguir, falando, essa mulher é comunista, eu não sei o quê, e tal. Eu falei, caramba, cara. E foi um dia que eu quase fiquei no negativo. Baixou muito, assim, de seguidor. Eu falei, não acredito nisso. Então, aí, só que eu rapidamente percebi que era isso. E aí você pode até contextualizar a história. Falar, ó, pessoal,
E aí você usa, tá? Porque, pô, se a pessoa vai parar de seguir você porque a Xuxa é comunista, né? Então é melhor que pare mesmo, né? Mas é importante vocês analisarem isso. Então essa é a tarefa. Analise a métrica dos 90 dias aí para trás. Analise as métricas das postagens. Ache uma postagem aí. Se você achar uma pérola, caramba, essa daqui tá fora da média. E quiser tentar impulsionar, também a gente deixa como tarefa, tá? Ah, vou colocar R$ 10 aqui para testar nessa postagem. Ou se não, cria uma com alto potencial de engajamento para você testar esse impulsionamento, para também analisar as métricas do impulsionamento, tá bom? O custo por visita lá. Beleza? Então, essa é a tarefa. E não deixe de fazer as tarefas anteriores, tá? Aquelas tarefas lá não é só uma vez, aí pronto. Não, tenta manter a constância de criar 2 conteúdos por semana. Essa é uma das principais tarefas, tá? Criem 2 conteúdos por semana, mandem no grupo. Aproveita um grupo, se tiver com vergonha de mandar no grupo, manda no meu WhatsApp pessoal, tá? Tira suas dúvidas comigo, com os meninos aí, para vocês conseguirem extrair o máximo dessa mentoria, tá bom? A gente está aqui para aprender, esse conteúdo é muito profundo, muito relevante, e se aplicar as tarefas, fazer tudo direitinho, com certeza vai ter muito resultado, beleza? Então, essas tarefas de hoje. Análise de métrica, mantenha as tarefas anteriores e bora para cima. Beleza, galera? Dúvidas, mandem no grupo. A gente vai deixar aberto o grupo lá amanhã com as dúvidas frescas. Aí a gente já começa a responder. Manda a criação dos conteúdos de vocês lá. Façam as aulas de edição para pegar a manha e vai treinando. Show. Certinho? Então ficamos por Valeu. aqui. Agradeço aí Maravilha, a companhia pessoal. de vocês. Boa noite. Valeu. Boa Falou. noite. Noite, Até tchau, tchau, quarta. pessoal. Valeu.